né, por mais uma tarde de aprendizado. E hoje nós teremos uma palestra com o professor Cláudio. Sou meio suspeita para falar sobre ele, né? Um professor que a gente tem o maior carinho. Quem conhece sabe a pessoa que ele é, o profissional, né? O seu currículo por si só, né? Já traz aí, já mostra para a gente o quão qualificado ele é e expert, né, na sua área de atuação. E por falar no seu currículo, né, o professor Cláudio ele é conselheiro para inovação em hotelaria da administradora hoteleira Máquina Digital Hotels, né? Ele também é pós-doutor em Montreal e doutor em geografia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em hospitalidade pela Universidade do Amazonas e especialista em ecoturismo pela Universidade Federal Latino-Americana, né? Também bacharel em turismo e hotelaria pela Univale. Atualmente ele é coordenador do curso, coordenador e professor do curso de bacharel em hotelaria da UniOeste no campus de Foz do Iguaçu. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Monique. É um prazer revê-la depois de alguns anos. Sim. Não, tranquilo. Mas vamos Desde 2019, né? Exatamente. Desde que começou a pandemia, ou seja, começou a pandemia, não nos falávamos mais. Então, estamos agora aqui novamente no CASE e vamos falar um pouquinho sobre criatividade e ciência. Isso. Então, vamos dar início aí à palestra do professor Cláudio. Obrigado, Monique. Ok, vamos conversar com vocês sobre criatividade aplicada à ciência. Só uma breve introdução, né? Aqueles encontros malucos da vida, tá, que dizem que é coincidência, outros que não existe coincidência. Eu, enquanto professor de um curso de bacharelado de hotelaria, de um projeto de hotelaria, acabei selecionando a Monique, que fazia na época turismo, hoje ela faz mestrado, no Rio de Janeiro, para um projeto lá no estado de Goiás. Ou seja, então, o mundo, esse Brasil tem horas que ele se torna pequeno. Mas vamos lá. Criatividade aplicada à ciência, tá? Pessoal, até uma breve explicação, ali na apresentação, tá, na mediação, o professor Sérgio Domingos de Oliveira, e o professor Sérgio foi quem me apresentou a Monique, eu e o professor Sérgio estudamos juntos. O professor Sérgio, ele iria fazer mediação, mas houve um problema familiar, e ele conversou com a Monique, e aí a Monique, de última hora, então, muito obrigado, Monique. A Monique aceitou estar conosco aqui fazendo a mediação, tá? Professor Sérgio, tudo de bom para o senhor, para a sua esposa, melhoras aí nessa situação. Coisas da vida que, infelizmente, temos que lidar com elas. E, falar em coisas da vida, vamos falar sobre a criatividade, tá? Opa, cadê? Vamos lá. O que acontece, tá? Ao longo da apresentação, vocês vão ver algumas dessas logos, algumas delas têm relação direta com como o Cláudio acabou trabalhando com criatividade, tá? Acabou um projeto, eu entendo, tanto é que eu ministro, tá? Eu sou professor de criatividade, tanto na graduação quanto no mestrado aqui em Foz do Iguaçu, tá? E essa é a logo do mestrado, essa é a logo do curso de hotelaria, que eu sou professor de criatividade nos dois, tá? Aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E esse é um projeto que até a Monique falou, que eu acabo atuando como conselheiro para inovação nessa administradora hoteleira que administra o Hotel Vivenzo, o Gran Vivenzo. E esse Cláudio Alexandre sou eu. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, tá? Ou seja, então atuo como professor de criatividade tanto na graduação hotelaria quanto no mestrado profissional aqui em tecnologia, gestão e sustentabilidade. Tá? Senhores, com base em que eu vou falar com vocês sobre criatividade na ciência? Tá? Não é só pelo fato do Cláudio ser um professor acadêmico, não é só pelo fato do Cláudio ser professor de criatividade. Tá? Mas como o Cláudio acabou se tornando professor de criatividade? Quando terminou o doutorado, vejam bem, eu fiz a pesquisa, eu trabalhei com hotelaria, com hotelaria desde 88, tá? Sempre em hotéis lazer, agora como conselheiro para inovação, é a primeira vez que eu trabalho em um meio de hospedagem que não é hotel do lazer. Ou seja, lá se vão 34 anos. Ok, quando terminou o doutorado, em 2014, não que eu tinha consciência, que eu não tinha pesquisado tudo que é para ser pesquisado em hotelaria, isso é loucura. Mas eu tinha consciência que eu queria uma nova abordagem. Então eu me questionei, o que eu vou pesquisar agora, para depois do doutorado? E aí eu decidi que eu seguiria estudando inovação.
Quando eu segui estudando inovação, a loucura é porque o slide que eu vou falar, ele está depois, e toda vez que eu falo sobre isso, eu esqueço de trazer o slide para frente. Mas vamos lá, então. Esse é o slide. Eu decidi, depois eu já volto naqueles trenzinhos lá. Eu decidi, então, começar a estudar inovação, tá? Só que eu descobri que inovação, porque a minha ideia era, vou seguir estudando inovação, porque sempre vai ter algo novo, e inovação aplicada à hotelaria, resorts, então sempre eu vou conseguir dar uma abordagem nova para o assunto. Foi isso que o Cláudio pensou lá em 2014, tá? No final, quando eu defendi o doutorado. E aí, o que eu descobri? Comecei a fazer cursos e comecei a ler livros sobre o assunto. Descobri que inovação é uma invenção que é aceita pelo mercado. Descobri que invenção é realizada por inventores, que inventores são pessoas que têm muitas ideias, de acordo com o nosso colega lá, Platão, do mundo das ideias, e essas ideias são criadas, tiradas do mundo das ideias, trazidas para o mundo sensível, o mundo materializado. Isso é uma invenção. E eu descobri que a habilidade que faz com que tenhamos muitas ideias e boas ideias é a habilidade da criatividade. E normalmente essa habilidade é quando nós temos que resolver problemas, e aí sim também existe a habilidade da capacidade de resolução de problemas complexos, e quando temos essa necessidade, alguns dizem, isso está escrito em alguns livros de criatividade, a necessidade é a mãe da invenção. E quando nós nos colocamos à disposição de fato, resolver alguns problemas, e aí, claro, pesquisa científica, problema, a relação começa a ficar clara, tá? E quando nós nos colocamos à disposição a fazer isso de forma diferenciada, fora tradicional, nós estamos criando a oportunidade. E alguns autores vão dizer que, sim, a necessidade é a mãe da criatividade e a oportunidade é o pai da criatividade, tá? Então, a habilidade de resolução de problemas, aliada à habilidade da criatividade, geramos muitas ideias, e quando aplicamos essas ideias na vida real, é o que as pessoas nos chamam de pessoas com atitudes criativas. Agora, voltamos aqui. Quando eu decidi isso, tá, eu comecei a estudar, a ler uma série de livros, ou seja, aí que eu cheguei àquelas conclusões lá. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, tá? Aí, tá, tanto curso no Brasil, ou seja, quanto no exterior, tá? Ou seja, ao longo de 2014 para cá, ou seja, na Deakin University na Austrália, ou seja, ali na Singularity University em Curitiba, onde eu acabei, tá, fiz curso online, fiz curso presencial, no presencial onde eu acabei conhecendo o senhor que é atual o meu mentor hoje, o senhor Newton. Vocês veem que eu marquei em amarelo, destacando o nome dos cursos, tá, intencionalmente, o Creative Thinking, pensamento criativo, técnicas e ferramentas para o sucesso em criatividade, tá. Esse aqui, porque o objetivo era ser expert, tá, em resolução de problemas, tá, efetividade na resolução de problemas, tá. E o que é interessante nisso? Capacidade de resolução de problemas. Opa, o Cláudio repetiu os dois, tá. Como eu falei para vocês, cursos, quando eu comecei a procurar cursos sobre criatividade, eu encontrei cursos tanto de criatividade quanto da resolução de problemas, tá. E depois, ao longo desses cursos, eu acabei encontrando cursos relação direta com a questão da ciência em si, e mais do que isso, não só sobre discutindo como aplicar na ciência, mas discutindo como foi aplicado na ciência no passado, tá? Ou seja, e aí uma série de escola, uma série de projetos, tá? Tanto inovação, resolução de problemas, quanto criatividade, tá? Lembrando, essa universidade aqui nos Estados Unidos, tá? A Universidade Estadual de Nova York, se não me engano, em Buffalo, ela chegou, acredito eu que tem ainda, tá? Mas ela já teve um mestrado em criatividade, tá? Ou seja, então, teve um outro aqui que acabou passando, que foi na Universidade de Leeds, tá? Leeds tem duas grandes universidades, a University of Leeds e a Leeds Metropolitan University, que é onde eu fiz o sanduíche do doutorado, tá? Na Leeds of University, depois eu descobri quem foi o professor lá, se não me engano, foi o C.S. Lewis e se não me engano, o Tolkien. E acho que vocês sabem quem são esses dois, né? Ou seja, foram professores, claro, na área, acho que de línguas, na área de letras, que é o que os dois fizeram, um do Crônicas de Nárnia e o outro do Senhor dos Anéis, tá? Ou seja, e esse da Politécnica de Israel, tá? Por que eu coloquei alguns cursos aqui? Porque foram cursos em instituições universitárias que têm cursos sobre criatividade. Ou seja, a criatividade não é o Cláudio que está tentando falar, não, o Cláudio dá aula de criatividade, então quer falar sobre isso. Não, outras universidades já trazem isso, então, e aí vocês vão verificar que é bem mais profundo do que essas que eu fiz o curso, tá? E já falei sobre esse trem, vamos lá. Sim, algumas pessoas dizem que o Cláudio é criativo, porque o Cláudio, esse é um dos pensamentos que está no meu livro. O Cláudio tem livros sobre reflexões filosóficas, o canal no YouTube, podcast, todo esse trem. Então, as pessoas argumentam, o Cláudio faz muitas coisas, entre aspas, fora do normal. Então, o Cláudio é alguém criativo. A minha ideia de criatividade é exatamente essa que está na tela, tá? Esse é um dos pensamentos que eu acabei colocando no meu livro ao longo dos que eu acabei escrevendo ao longo dos estudos sobre criatividade.
Ser criativo não é somente sobre ter muitas ideias. Ser criativo é sobre saber tornar real as muitas ideias que um humano possa ter. Ou seja, o Cláudio teve 453 ideias, mas a Monique só tem 3 ideias. Em compensação, a Monique tornou real as 3 ideias que ela tinha, e o Cláudio não tornou real nenhuma das 453. Então, a Monique trouxe para o mundo muito mais ideias, ou tornou real muito mais as ideias do que o Cláudio, ou muito mais ideias do que o Cláudio, tá? Então não basta, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, ótimo, mas e você torna essas ideias reais, traz essas ideias para o mundo materializado, tá? Hoje, ainda nesse momento, tá, eu sou professor desse módulo, tá, porque esse é o módulo desse curso de qualificação de gestores públicos e privados no município turístico do estado do Rio de Janeiro, e aí eu acabei criando essa apostila para o curso, tá? Criatividade e Liderança, todos os dias diferentes. Como os recursos desse curso são do Ministério do Turismo, a apostila está disponível para acesso público, tá? Então, ela ficou de uma maneira bem didática, tá? Eu sou suspeito porque fui eu que escrevi, mas de uma maneira bem didática, tanto para gestores públicos e privados, tanto para as pessoas que trabalham em órgãos públicos quanto trabalham em órgãos privados, como você se desenvolver na criatividade. Mas, claro, a apostila aborda criatividade e liderança, para que você se desenvolva como líder criativo. Então, eu vou falar nesse momento, tá, sobre criatividade aplicada à ciência, mas de alguém que aplica tanto à ciência quanto no mercado, tá? E aqueles que tiverem maior interesse, essa apostila ela está à disposição. Claro, é só pesquisar, mas caso não encontre, é só pedir para mim depois. Sem problema nenhum, encaminho a apostila para vocês, tá? Vamos lá. Você lembra que eu disse que criatividade na ciência não é algo recente, tá? Quando eu falei dos cursos, tá? Por que eu sou fã desse livro, tá? 2 questões, tá? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Essa frase do Albert Einstein está na capa desse livro. Essa edição do meu livro tá, é de 62, tá? O livro original é de 53, tá? Quando esse livro foi publicado, Einstein estava vivo, tá? Agora, você imagina, nós estamos falando de uma pessoa que ganhou Nobel em ciência, Nobel em física, tá? Ou seja, ninguém questiona que física seja uma ciência e ninguém questiona que Einstein era um cientista. Só que como, então, o cientista aceita colocar que a imaginação é mais importante que o conhecimento e na capa de um livro sobre criatividade ou sobre uma técnica para incentivar as pessoas a serem mais criativas, a terem mais ideias criativas, tá? Então, pera lá, então não é só o Cláudio que está dizendo isso. Então, senhora Sara, manda depois você já tem meu e-mail, manda um e-mail, me pede que eu já te mando depois, tá? A apostila. O que acontece? Tá, tanto a apostila quanto me peçam também um livro chamado Um Toque na Cuca, que é um livro de técnicas de criatividade, tá? O que acontece, tá? Eu gosto, então, não só por isso, tá? Um cientista físico-teórico diz que a imaginação é mais importante. Lembrando, a imaginação é uma das faculdades mentais que os seres humanos, tá, em condições normais de temperatura e pressão, que não tem nenhuma patologia em nível mental, todos nós temos faculdades mentais, memória, intuição, razão, força de vontade, imaginação e, para variar, sempre esqueço uma delas, percepção, tá? São faculdades mentais. E, pera lá, e Einstein fala que uma das faculdades mentais, a imaginação que todo ser humano tem, é mais importante que o conhecimento, tá? E qual é a outra questão que eu gosto desse livro que tem relação direta com ciência? Este livro, eu estava lendo ele lá pelas tantas, o que eu me espantei, tá? Ele falava o seguinte, tá? Olha, os cursos, aí ele vem listando os cursos em universidades nos Estados Unidos que implementaram a disciplina de criatividade, tá? E aí ele fala, o curso de engenharia implantou a disciplina chamada engenharia criativa, e ele diz, o curso de engenharia na universidade, sei lá, de Stanford, o curso de não sei o que implantou a disciplina com o nome de capacidade criativa no MIT, e ele lista algumas faculdades. Só por que isso me chamou a atenção? Porque o livro que eu tenho é de 62. Ou seja, e o original é de 53. Ok, Cláudio, isso não estava na edição. Tá, o livro original é em inglês, né? Minha versão em português, ok. Mas vamos supor que, se isso está escrito no livro original de 53, vejam bem, o livro na época, claro, foi datilografado. E para ter sido publicado em 53, foi para a editora em 51, 52, terminado a datilografia em 50, Copa do Mundo Brasil. Então, ele foi escrito na década de 40. Na década de 40, o senhor Alex Osborne identificou que a disciplina de criatividade já estava presente nas universidades nos Estados Unidos, tá? Ou seja, então não é algo recente, pode ser algo recente para nós,
Por isso que eu falei, a Universidade de Buffalo, ela tinha, e não sei que tem, porque eu não entrei agora depois da pandemia para saber se ela ainda tem o mestrado em criatividade, mas ela tinha. Ou seja, por quê? Porque desde a década de 40, 50, essa disciplina é normal em muitas universidades americanas. Ou seja, não é algo novo na ciência ter a disciplina de criatividade, ou curso universitário, vamos dizer assim, tá? Ter a disciplina de criatividade, tá? Não só em cursos aplicados, quanto para discussões científicas, como nós iremos verificar aqui, tá? Ou seja, e aí é o que eu acabei de falar, né? Porque o original é de 53 e Einstein morre em 55, ou seja, então automaticamente Einstein estava vivo quando esse livro foi publicado com uma citação sua na capa, tá? Claro, por que eu falo isso, tá, pessoal? Hoje tem citações atribuídas a Einstein, Platão, Aristóteles, por aí afora. Não tem, é difícil saber se é verdade ou não, porque tem muitas que de fato as pessoas falaram, algumas estão em documentos escritos das pessoas e outras são atribuídas às pessoas. Por isso que nesse caso me chamou a atenção esse aspecto, tá? Quando eu comprei o livro e quando eu vi escrito na capa do livro, tá? Pessoal, o que aconteceu comigo, tá? Essas pesquisas, tá? Eu pesquisei mestrado, doutorado, responsabilidade social e resorts por em diante, tá? Essa era a pesquisa, tinha um foco específico, só que o que aconteceu? Essas duas publicações científicas do Cláudio, elas resultam, tá? Como eu coloquei ali embaixo, e elas foram efeitos colaterais da minha observação sobre o estudo que eu estava fazendo. Ou seja, não era o foco do meu estudo. O foco do meu objetivo, vocês viram que é bem focado, né? Não era o foco do meu estudo apresentar o que eu chamei de DNA da responsabilidade social. A ideia de chamar de DNA, tá? Entre aspas, claro, não é um DNA, mas é porque o DNA é a estrutura básica, entre aspas, do ser humano, tá? Só que essa era a ideia. Porque ao longo da pesquisa de responsabilidade social empresarial, identifiquei que vários autores não têm conceito, não tem conceito, não tem conceito. E eu acabei apresentando esse conceito, tá? E aí, quando surgiu uma oportunidade em uma revista da área de sustentabilidade e coisa e tal, esse extrato do estudo acabou virando um artigo específico. E o mesmo aconteceu, tá? Com o artigo de baixo, tá? Porque ao longo dos estudos ficou aquela dúvida. Claro, tive que criar metodologia para avaliar o que eu queria, da territorialidade, das ações de responsabilidade social, na territorialidade dos resorts, foi no departamento de geografia, então tem toda uma questão espacial que envolvia o estudo na área de geografia. E outra coisa que eu acabei identificando por conta disso aí foi o locus das ações de responsabilidade social empresarial. E aí acabou surgindo vamos chamar de competição, alguma coisa assim. Essa revista na Espanha, ela acabou, como era a revista específica do responsabilidade social em turismo, eles acabaram abrindo um edital, tá? Fica o nome mais bonitinho, um edital de quem tinha artigos com uma proposta diferenciada nessa área que enviasse. E aí, caso fosse aceito, aí o governo teria uma premiação lá em valor financeiro e teria publicação na revista. E aí eu peguei esse que eu achava interessante, que era o locus, que acabou, essa perspectiva que eu acabei observando no estudo, eu acabei mandando e acabou sendo uma das finalistas, acabou sendo publicação. Ou seja, então, publicações científicas que resultaram em efeito, que é o que chamo de efeito colateral do estudo que eu fiz. Ou seja, e ao longo, claro, depois estudando sobre criatividade, eu descobri essa aqui, tanto é que tem alguém que fala que a mente favorece aqueles que estão, ou o acaso favorece aqueles que estão com a mente desperta. Eu estou para descobrir o autor dessa citação, mas eu sei que ela não é minha, tá? Só que é algo que, na verdade, eu só percebi isso depois observando com carinho e quando surgiu a oportunidade de mandar algum artigo para essas revistas, tá? Uma desse edital e o de cima era essa revista aqui na faculdade, e aí conversando com alguns professores, a hora que eu falei desse tema e falei com as professoras, amigas minhas da Espanha, um professor e professora, eles falaram, não, Cláudio, mas isso é interessante. Porque isso, na verdade, era só um texto que eu coloquei lá, porque eu precisava desse conceito, dessa apresentação conceitual. Só que quando eu apresentei para os professores, eles falaram, nossa, Cláudio, mas isso é interessante, porque não tem essa abordagem no estado da arte até aquele momento, tá? Ou seja, então, de fato, o acaso acabou me favorecendo, tá? Por estar com a mente desperta naquele momento, tá? Mas vamos lá, tá? Senhores e senhoras, o que acontece, tá? Só vejamos lá. Ok, antes de entrarmos nessa sequência aqui. Boa tarde, ok, vamos lá. Eu acabei, dentre os vários livros que eu acabei procurando estudar, eu acabei encontrando esse livro que o autor procura abordar de onde surgem as ideias, tá?
Como eu falei para vocês, criatividade é a habilidade que os seres humanos têm para gerar quantidade de ideias e dessa quantidade de ideias tirarem as melhores ideias ou as ideias mais adequadas ou as ideias que eles possam inventar algo a partir delas e se for no mercado de inovação, mas no nosso caso é tirar do mundo das ideias e trazer para o mundo materializado. E no nosso caso especificamente através de pesquisa, conhecimento científico e por aí vai. Tá? E ele apresenta 7 abordagens ou perspectivas para isso, tá? E aí eu gostei, claro, quem for ler o livro vai verificar que ele cita uma série de estudos científicos, tá? Ou seja, que resultaram que hoje, olhando para aqueles estudos, pode ser dito que parte deles foram descobertos por razões que hoje nós chamamos de técnicas ou métodos criativos, tá? Claro, quando as pessoas descobriram, não sabiam, não era essa abordagem, mas hoje, olhando para trás, nós verificamos isso, tá? Então, ao longo do livro apresenta várias delas, inclusive algumas delas nós iremos conversar sobre elas aqui, tá? Ok, 15 horas e 41 minutos, horário de Brasília, e vamos em frente, tá? De onde vêm as boas ideias, então? O primeiro ponto que ele coloca, o possível adjacente, tá? Ele fala, tá, nessa teoria que ele aborda que, sim, o que ele chama de múltiplos sim, pessoas de lugares diferentes que nunca se viram no planeta com bases diferentes podem ter as mesmas ideias. Tá? Ou seja, não é estranho isso, ou seja, é comum. E aí ele lista uma série de casos científicos comprovadamente, por isso que é científico, com comprovação científica, de casos como esse que aconteceram. Tá? Fora essa questão, uma outra questão que ele aborda também é o seguinte, tá? É possível que nós tenhamos ideias à frente do seu tempo, e um dos casos que, se me engano, ele cita, que é um caso clássico na ciência, tá? É de Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, que eu chamo lá o Senhor das Ervilhas, tá? Ou seja, demoraram alguns anos para que a teoria de Gregor Mendel fosse aceita cientificamente, comprovada, validada, e fosse, não, de fato, a pesquisa dele estava adequada, correta. Ou seja, nesses casos, não é muitas vezes, a discussão aqui não é a seguinte, não é o aspecto científico, mas é a ideia em si ser aceita. Ou seja, por isso que a ideia à frente do seu tempo, não necessariamente o estudo. Tá? Ou seja, a ideia do que ele estava apresentando estava muito além do que muitas pessoas da sua respectiva época. É possível, então, que vocês tenham alguma descoberta científica que as pessoas olhem e digam, nossa, isso não faz sentido, você está louco, quem que você está pensando que é? Não é possível que as pessoas falem isso. Vejam bem, não tem nada de estranho nisso. Ou seja, aconteceu com Gregor Mendel e aconteceu com vários outros cientistas que as suas descobertas espantaram muito dos cientistas de suas respectivas épocas. Ou seja, claro, havia uma desconfiança muito grande até que realmente depois de alguns testes, ou seja, as pessoas tiveram que, nossa, não é que aquele rapaz estava certo, aquela menina estava certo, aquela ideia, como é a palavra da moda hoje, fazia sentido. Tá? Então, são questões que... E aí ele chama isso de possível adjacente, essas possibilidades. Tá? Isso acontece não só na academia, mas também no mercado. E aí um dos casos que ele cita do YouTube, que levou 10 anos para ser aceito. Ninguém questiona que o YouTube hoje é uma boa ideia, algo inovador, por em diante. Sim, mas a ideia demorou 10 anos para ser consolidada. Tá? Então, não quer dizer que só ideias ruins demoram. Não, a questão é que ideias demoram para ser aceitas. Tá? E aí ele tem toda uma discussão em função até do status quo, do momento, daquele grupo. Se você tem uma ideia que ela acaba sendo muito além do que normalmente as pessoas pensam, dificilmente as pessoas vão aceitar, porque, nossa, quem que você pensa que é? De onde você surgiu isso? Só que com o passar do tempo, as pessoas começam a compreender aquilo, tá? A ideia, e aí realmente com o tempo as pessoas acabam aceitando, inclusive ideias na ciência. Tá? E vamos lá, o segundo ponto que ele fala sobre redes líquidas, inclusive tem um livro, acho que é Zygmunt Bauman, se não me engano o nome do menino lá, do Mundo Líquido, tá? Na verdade, ele acho que ele tem esse e mais um livro sobre essa discussão. E aqui ele aborda o seguinte, que essas estruturas, tá, quando elas criam essa possibilidade de uma rede líquida, tá, e ele usa como exemplo a questão dos cérebros e neurônios, onde as conexões, tá, neurais são extremamente velozes. Algumas pessoas vão dizer que não só no cérebro e nos neurônios acontece isso, cérebro em nível, neurônios em nível físico, vai acontecer também em nível mental, sim, aí teóricos que discutem cérebro é uma coisa, mente outra coisa, tá, mas vão argumentar que em nível mental isso também vai acontecer. Outros vão dizer que também sim, em cidades, tá, culturas urbanas, essa estrutura, pela quantidade de pessoas, é a comunicação que existe entre elas, tá, vai ter essa possibilidade de ser considerada uma rede líquida, tá, ou seja, pela essa grande quantidade de seres humanos também trabalhando juntos e se comunicando de forma
fluida, ou seja, essa velocidade que acontece da comunicação entre os neurônios ou dos pensamentos em nível mental, tá? Esta velocidade, essa possibilidade líquida faz com que realmente isso acaba resultando em ideias diferenciadas. E se vocês que já fizeram o brainstorm daquele... Ah, tá, lembrando aquele livro azul, eu não falei, mas é o livro onde ele apresenta a teoria do brainstorm, tá? Ou seja, o brainstorm não é algo que surgiu do acaso novo, não. É desde a década de 50, tá? A teoria, a lógica do brainstorm é com base nas redes líquidas, tá? Ou seja, compartilharmos ideias e um porém agora, tá? Tem naquele livro, em vários outros livros sobre criatividade, nos vários cursos que eu fiz, sempre é falado a mesma coisa. E aí que vocês viram, tanto eu fiz curso, acho que não vou arriscar o país da Ásia, porque eu vivo errando o nome, tá? Mas tanto na Austrália, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, no Brasil, e sempre todos eles, indiferente do país. A questão é, não pode haver julgamento. Se queremos permitir que as ideias surjam, não pode haver julgamento, tá? E aí nós vamos verificar, porque alguns casos clássicos da ciência, tá? De fato, aquilo acabou gerando outras coisas, porque não houve julgamento a partir daquilo, tá? Daquilo que foi observado, do fato em si considerado algo criativo, tá? E o pesquisador, ele teve mente aberta, tá? Ou seja, o acaso favorece as mentes despertas, tá? E ele teve isto para analisar aquilo e aprender com o erro. E aí nós vamos verificar sobre esse aprender com erro e ciência, que tem um livro ali também, onde isso é a tônica da aula de um programa de mestrado dos Estados Unidos, tá? Ok, então vamos lá, avançando. Intuição lenta, tá? O que alguns já... Ah, o caso do chamado momento eureka, tá? Nós vamos explicar depois o momento eureka no momento específico, tá? Quando tiver a imagem do nosso caro Arquimedes, tá? Arquimedes, tá? Muita coisa é lenda, muita coisa é fato, saber o que tudo é lenda ou não, mas por muitos é um cientista também, tá? É considerado pai da teoria do empuxo, alguma coisa assim. Intuição lenta, manter as ideias em nossa mente tempo suficiente para que elas se transformem em algo útil. Lá no final eu tenho a teoria de Isaac Newton, tá? Também ninguém questiona que Isaac Newton era um cientista. Ou seja, tem que partir dessas bases, porque senão o pessoal vai dizer, tá, o que tem de ciência nisso? Pessoal, tá, tem a lenda da história da maçã, tá? Mas vamos entender o seguinte, Isaac Newton estava pesquisando sobre aquela teoria que ele, sabia que tinha alguma coisa e não o que exatamente. Na verdade, diz a lenda, tá, que não é que a maçã que apresentou para Isaac Newton a teoria, mas como ele permaneceu em sua mente com o estudo por um longo período de tempo, ele pôde observar vários elementos que deram subsídios, tá, para que ele, por alguns, considerado, inclusive, o maior físico da humanidade, tá? Por Einstein, inclusive, e isso está escrito no livro de Einstein, tá? Ou seja, Einstein tem livro fora os trabalhos científicos, tá? O que acontece? Então, sim, como isto ficou muito tempo não, mas ficou tempo suficientemente dele para que se transformasse em algo útil. Muitas vezes, e aí a discussão é, quando o cientista tem aquela inquietação, aquele incômodo, que ele não sabe explicar o que é, só que se ele permanece aquilo durante muito tempo, tá? Aquilo possibilita com que ele possa transformar aquela inquietação em algo útil, tá? Nos campos de observação, o acaso favorece apenas as mentes preparadas. Louis Pasteur. Senhora Monique, muito obrigado, Monique. Tá? Olha, Louis Pasteur, se não me engano, esse cara também é científico. Nós temos muitas coisas pasteurizadas, e se eu não me engano, o termo pasteurizado é a portuguesação do sobrenome desse cidadão aí, tá? Da teoria que ele criou. É mais um cientista, para variar. Tarde de ciência. Tá? O que acontece? Então tem essa situação. Ou seja, nós mantemos aquela inquietação em nossa mente. Você não consegue explicar. Eu entendo isso. Você está na ciência, surgiu aquilo, você não consegue explicar, você acha que tem algo errado com você, que você não sabe o que é, que você se julga. Se lembra? Não se julgue nunca. Entenda que é algo que você não sabe explicar ainda. Então permaneça estudando com aquilo na sua mente até chegar o momento que, para você, metaforicamente falando, vai cair uma maçã e que vai contribuir para que você entenda a partir daquela peça que faltava realmente naquele quebra-cabeça mental que você possuía, tá? Dedicar-se regularmente um tempo para aquele outro projeto, tá? E aí fala a questão de empresas que fazem isso intencionalmente, tá? Como é o caso do Google, ou seja, sabe que se as pessoas permanecerem com ideias, inquietações, dúvidas e se dedicarem àquilo, é possível que aquilo se torne algo útil, tá? Claro, por isso que é ruim quando muitas vezes as pessoas olham assim, nós cientistas falamos assim, você botar prazo para a ciência. É complicado, porque algumas ideias têm o seu tempo, ou seja, e não tem como saber qual vai ser o tempo dela.
Mas, ou seja, é possível que alguns estudos científicos você descubra algo rapidamente e outros demorem mais, tá? Tem alguns estudos do... Como é que é o nome do menininho da origem das espécies? Charles Darwin, tá? Que demoraram 40 anos. Ele passou 40 anos estudando certas coisas. Vejam bem, pô, é um tempinho considerável. E aí nós queremos, eu quero que você dê resultado para amanhã na sua pesquisa científica. Aí se pensar em questão de bolsa, financiamento, coisa e tal. Claro, eu concordo, 40 anos literalmente é uma vida para muitas pessoas. Tá? Ou seja, em muitas organizações é possível que até ela quebre antes disso e não consiga manter financeiramente um estudo por tanto tempo. Sim, mas esse, e pensando bem, tá? E só pensando bem, não, lembrando, não é um dos estudos mais longevos da história, tá? Existem estudos com 40, 50, 60, 70 anos, tá? Se der, nós até discutimos um deles aí que tem relação com o tema aqui, tá? Mas é uma relação não muito relacionada, mas a gente queria, tá? Então, existe essa situação. Claro, nós temos por força de graduação, mestrado, doutorado, tem aquele tempo ali que você acaba tendo que criar ou descobrir coisas naquele tempo, tá? Eu entendo a restrição, eu passei por isso também, só que nós temos que lembrar também, é possível que uma professora me falou algo, tá? A professora Zandra, que foi minha orientadora no pós-doutorado, ela falou algo na banca de qualificação do doutorado, tá? Cláudio, a vida de cientista, ela está começando, não é que você tem que resolver tudo agora no doutorado, você continuará pesquisando pós o doutorado. Pessoal, aquilo me tirou um peso da consciência, porque eu vi que, sim, eu teria muito mais tempo para muitas ideias que estavam em mente do que só o tempo do doutorado, tá? Então, entendam isso. E aí, no doutorado, é aquilo que é possível fazer naquele tempo. No mestrado, é aquilo que é possível fazer naquele tempo. E na graduação, a mesma coisa, ou na iniciação científica. Por isso que muitos projetos de iniciação científica, e do professor, o aluno entra e sai, porque o professor está com aquele projeto durante um longo período, sem horas de intuição lenta. Vai chegar um momento, vai descobrir algo lá na frente, e aí você vai dizer, nossa, eu participei desse projeto e nem percebemos aquilo. E agora é outra coisa, tá? Participei daquele projeto e nem percebemos aquilo. O nome disso é serendipidade. Eu sei, o nome não é tão bonitinho assim, tá? Pessoal, serendipidade, tá? É quando nós encontramos aquilo que nós não procurávamos, tá? Imagina você fazer uma pesquisa científica, você busca A e você acha o B, e você descobre que o B é muito mais importante que o A que você procurava. Só que você só descobriu o B por acaso. E aí entra Louis Pasteur, ou seja, nos campos da observação, o acaso favorece as mentes preparadas, de acordo com Monique e Laurência, tá? Ou seja, viu? Merchan para Monique. Então, existe sim isso, tá? E a frase é de outro cientista, tá? Ou seja, Monique tem problemas... Opa, tem problemas aí? Por favor. Tem problemas? Não, tem perguntas. Se tem perguntas, podem fazer, meninas. Senhora Sara, senhora Monique. Se não tiver, eu sigo. Ok, estou seguindo. Tá? Então, o que acontece? Serendipidade é isso mesmo, encontrar aquilo que nós não procurávamos, tá? A mente com o pensamento organizando-se em um padrão em um dado momento aleatório, intuição, ou seja, a nossa estrutura mental, se lembra das redes líquidas? A mente, as redes líquidas, os neurônios, as conexões rápidas, em função daquela quantidade de dados que nós lemos, nós estudamos, dos experimentos que nós fazemos, proporciona certas descobertas que não era o que nós buscávamos, tá? Misturas aleatórias que se combinam e apresentam a conclusão, que é o chamado insight também. Ou seja, você está pesquisando alguma coisa e, de repente, no momento, uma lâmpada se acende. Eu não tinha percebido isso. E você acaba descobrindo algo, tá? Encontrar o que não procurava por manter a mente aberta, tá? Sempre descobrir por acidente. Alguns dizem que é por acidente, outros por acaso, e alguns vão falar que é por sagacidade, tá? Pessoal, algumas... Tá, e aí naquele livro do Osborne sobre brainstorming, ele vai falar o seguinte, tá? Pessoal, o livro relata uma série de pesquisas científicas sobre criatividade, tá? E uma delas que ele apresenta é o seguinte, se você faz brainstorming e depois aplica outras, pede para as pessoas listarem certas ideias relativas a problema específico, o que eles descobriram? Sim, através de pesquisa científica, identificaram que aumenta o percentual da quantidade e da qualidade das respostas, tá? Ele lista uma série de estudos que foram feitos, tá, para comprovar, vamos dizer assim, a cientificidade do brainstorm para ser considerada uma técnica que contribua para a geração de mais ideias, tá? Mas vamos lá, dando sequência. Opa, cadê o trem aqui? Opa, aperta. Essa é famosa e conhecida, tá?
Pessoal, o que acontece? Deixa eu ver se está aqui do meu lado. Ih, não, já guardei, tá? É que eu tenho um livro que se chama Erro, tá? Minto. O nome do livro é sobre o erro, tá? O livro, ele é a tese de doutorado em filosofia de 1879, se eu não me engano, tá? Vejam bem, o livro que fala sobre o erro, tá? Ele é resultado de uma pesquisa científica de doutorado na área de filosofia, tá? Ou seja, só que o que eu me questiono é o seguinte, espera lá, se compreendem a importância do erro para o processo criativo e ela já foi objeto de estudo científico, por que nós condenamos tanto o erro? Tá? Ou seja, condenamos a ponto de que as pessoas ficam com medo de tentar porque elas têm medo de errar, sendo que o erro é parte do processo criativo. Um dos casos, tá? Daguerre, Sais de Prata, fotografia, tá? O que acontece? Daguerre, na década de 30, 1830, tá? Ele fazia pesquisa, ele e várias pessoas faziam pesquisa para tentar descobrir como fixar imagem em uma superfície. Claro, o nome disso que nós damos hoje é fotografia. Mas na época eles estavam tentando descobrir como fixar imagem em uma superfície. Eles, o que eles faziam? Testes científicos. Utilizo tal material, verifico se dá certo, não, valido, não deu certo, vai. E aí ficavam fazendo testes, registravam por em diante. O que aconteceu, tá? Ele acabou utilizando o material, também deu errado, ele jogou e descartou o material. Algum tempo depois, ele foi lá e procurando no que ele tinha guardado, ele descobriu, olhou o material, tá, mas por que, da onde veio essa superfície? Tá? Ou de onde veio essa imagem da superfície? E aí, tá, ele foi repetir o experimento, tá, experiência, ciência, né? Foi repetir o método. Pessoal, quando ele repetiu o método, o que ele descobriu? Algo que hoje é comum, que se sabe. Ele descobriu que aquela imagem só ficou fixada naquela superfície, não foi em função do material. Sim, o material também. Mas é porque ele guardou, em vez de jogar fora, ele guardou no armário fechado, a câmara escura, que hoje, em processo de fotografia, é algo, tá, comum. Só que isso foi descoberto por acaso, com este erro, que ao invés de jogar no lixo, ele jogou dentro do armário e deixou guardado no armário, tá? Ou seja, o outro caso do aparelho, que hoje deu base para que nascesse o marca-passo, a mesma coisa, tá? Esse senhor, tá? Cadê o nome dele? Tá ali, o Grebate, tá? Ele pegou um resistor errado, tá? Quando ele ligou um oscilador, e ele começou a escutar um barulho, e o aparelho que ele estava, o oscilador, começou a fazer um barulho que ele achava conhecido o barulho. Ele disse, tá, mas eu conheço esse barulho. Aí até que ele tocou que o barulho que o aparelho estava fazendo é porque estava repetindo os batimentos cardíacos, tá? Ou seja, a partir daí é que ele acabou, igual se fala ali, né, nasceu o marca-passo, mas porque ele pegou o resistor errado, tá? Claro, temos ciência que se é possível que se ele não tivesse errado naquele momento, futuramente tivessem descoberto o marca-passo. Só que ele acabou identificando naquele momento o registro que se identifica naquele momento a partir desse erro que ele cometeu, tá? Ou seja, então, quando estamos errados, temos que desafiar nossas suposições, adotar novas estratégias. O erro por si só não abre novas portas para o possível adjacente. Possível adjacente é aquelas ideias lá na frente. Se lembra, primeiro, a perspectiva para sermos criativos, mas ele nos força a procurá-los, para saber o seguinte: o objetivo quando acontece o erro é tentar entender por que o erro aconteceu. Porque quando eu sei por que o erro aconteceu, eu não o repito. Porque se eu não sei por que o erro aconteceu, eu volto a repeti-lo. E muitas vezes, nesse caso, quando essas pessoas erraram, acabaram tendo as ideias diferenciadas, porque elas, claro, o erro resultou em uma ideia e elas foram entender o erro e entenderam como fazer aquilo que elas descobriram sem procurar, que é a tal da serendipidade. E aí vocês começam a ver a correlação, e por que eu gosto das ideias e como esse autor apresentou o livro, tá? Tem esse último caso ali do Presley. Eu vivo errando o sobrenome desse cara. Presley, tá? O que acontece? Ele fazia testes, tá, com plantas em um espaço, com um ambiente no espaço com vácuo, sem oxigênio, tá? E a ideia dele era ficar testando quanto tempo as plantas morriam com isso, com aquilo outro, para ficar, claro, cientista, ficar fazendo experimento. Só que um dos testes foi o seguinte, tá? Ele acabou colocando... Opa, vamos ver aqui, temos um comentário. Ok. O estudo da criatividade no meio acadêmico propicia a elaboração e a difusão de ideias que podem ser convertidas em ações práticas para a sociedade. Existe o período escolar ideal para iniciar esse estudo? Tá, eu já termino o erro e já falo essa questão dos Oswaldirene Rufino. Ok, tá. Já me lembra que eu já vou falar esse trem, tá?
só terminar esse experimento. E, dentre os experimentos que ele ficava testando em um ambiente de vácuo, várias coisas, para ver quanto tempo as plantas morriam, um deles, o fogo, testava fogo, coisas com fogo e planta, um deles ele colocou uma planta e um fogo para verificar quanto tempo o fogo apagava. O problema é que o fogo não apagou, tá? O fogo não apagou, e aí ele ficou, tá, mas por que esse fogo não apagou testando com a planta? E ele ficava testando um monte de coisa. Pessoal, aí é que ele foi tentar entender por que aquilo não... Por que o fogo não estava apagando? Porque, teoricamente, um ambiente vácuo, sem oxigênio, claro, faz teste para descobrir... Claro, nesse caso, o experimento para ele deu erro. Aí ele foi tentar estudar para ver qual foi o erro. O erro é que ele não sabia que a planta, ela expele oxigênio. Tá? O expele, sei lá, os biólogos agora devem querer minha cabeça, mas tudo bem. Mas as plantas absorvem o CO2 e expelem o oxigênio, tá? Claro, até então não sabia, tá? E aí ele que, depois, com esse erro que ele foi estudar, por isso que ele diz o seguinte, tá? Que acabou por levá-lo a uma das descobertas que hoje chamamos de ciência do ecossistema, tá? É a compreensão que as plantas expelem oxigênio como parte da fotossíntese e o fato de criarem parte da atmosfera na Terra. Só que, vejam bem, é claro que isso já acontecia antes desse ser humano existir, é óbvio, só que necessariamente não entendiam, não tinham parado para prestar atenção nisso até acontecer esse fato, tá? E aí, realmente, ninguém também questiona ecossistema, ciência, planeta, vida, terra. Agora vamos falar se existe idade escolar ideal para isso. Na disciplina de criatividade que eu ministro, o último tópico, eu acabo falando sobre criatividade nas famílias, tá? Por que eu falo? E aí, claro, fugindo da ciência, porque eu falo nas famílias, ou seja, pais, crianças, irmãos e por em diante. E aí vou até um pouquinho mais longe, tá? Existe na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a chamada Stanford D-School, tá? Que é a escola de design, tá? Pessoal, o profissional de design é aquele profissional que estuda, basicamente, técnica de criatividade, técnicas de design, ou seja, inúmeras técnicas para criar muitas coisas, resolvendo problemas, ou seja, como resolver muitos problemas, criar soluções, tá? E nessa D-School, tá? Os criadores, basicamente, da D-School, tá? Que é uma escola para a resolução de problemas, eles criaram uma técnica de criatividade chamada Design Thinking, tá? São os irmãos Kelly, tá? E eles criaram uma das empresas, vamos dizer, de designs mais famosas do mundo, que é a IDEO, tá? E eles atribuem que eles têm essa maneira de pensar em função de como os pais deles os educavam, tá? Então não é o Cláudio que está falando isso, são criadores de uma das maiores empresas de design do mundo, tá? E são os criadores de um curso de design da Stanford, que é uma universidade de referência também, e que são criadores de uma técnica de criatividade, que eles argumentam que eles pensam da maneira que pensam, porque os pais deles permitiram que eles continuassem com essa mente livre para pensar e imaginar, tá? Imagine o seguinte, as crianças nascem e imaginam, preferem brincar com a caixa de papel, com a caixa do brinquedo, ao invés de com o brinquedo, porque elas podem ter a imaginação livre, leve e solta. Eu vou responder de forma mais detalhada também essa pergunta, porque eu já me lembrei no outro conteúdo que está nessa apresentação, tá? O que acontece? Beleza, as crianças brincam com isso. Um outro fato que acontece é que quando as crianças começam a crescer, nós começamos a falar o seguinte, para de imaginar coisa, guri, você não é mais criança. Aí vai crescendo, nós não permitimos que eles imaginem muito mais. Quando eles começam a falar coisas malucas, tá? Agora eu me arrependo, eu apaguei uma imagem que estava nessa apresentação, que é a imagem do chapeleiro maluco. Imaginem a coragem do Lewis Carroll escrever Alice nos Países das Maravilhas, na época que ele escreveu. Uma menina que entra no espelho, vai na toca de coruja, e chapeleiro maluco, e gato que fala, por em diante. Hoje todo mundo acha cool, legal, criativo. Tá, mas vai escrever isso naquela época. Tem um livro do Rollo Meita que se chama A Coragem de Criar. Por quê? Porque nós não somos abertos à criatividade e para criar precisa ter coragem, tá? Vamos lá então, dando sequência. E já vou falar também mais à frente, porque o que eu vou falar mais à frente é a escola mata a criatividade. Sim, é possível, então, nós contribuirmos para que ela não mate a criatividade? É, e eu vou apresentar o livro do autor que fala estranho, tá? Senhores, estamos falando de ciência, vejam bem, eu já conheci esse livro porque eu tive que estudar no doutorado, tá? O que acontece, tá? Beleza, opa, temos premiação dos melhores trabalhos do CASE, pessoal, fiquem atentos quem mandou o trabalho aí, porque... realmente é um momento de alegria, tá? Ou seja, o seu trabalho ser um dos premiados. Parabéns a todos os premiados, tá? Pessoal, livro do Thomas Kuhn, tá? A estrutura das revoluções científicas, tá? Vejam bem, o que é a estrutura das revoluções científicas? Esse livro é escrito para a ciência, tá? O que ele fala? As mudanças de paradigmas ou modelos começam com a anomalia nos dados.
Ou seja, anomalia nos dados, quando qualquer coisa dá errada, é uma anomalia. E no momento em que os cientistas constatam que as suas previsões continuam se revelando errado, e ele segue estudando para entender qual é o erro, aí é uma mudança de paradigma. Há uma construção de conhecimento, e isso é ciência. Tá? Então, aquelas pessoas que são céticas dizem que criatividade e ciência não tem relação nenhuma. Ok, vocês até podem questionar o Cláudio, mas então questionem Einstein, questionem Thomas Kuhn, questionem todos esses maluquinhos que estamos falando nele nessa tarde. Ou estamos, entendam por eu, tá? Vamos lá, senhora. A hora que terminar esses 7 aqui, esses 7 tópicos, senhora Monique, fique atenta então, porque eu já vou abrir e verificar se tem perguntas, tá, senhora Monique? A hora que terminar esses 7 tópicos. Um outro item que ele fala, tá, é exaptação, tá? Pessoal, eu coloquei ali, exaptação é a nossa popular gambiarra, tá? Por exemplo, lápis e caneta. As pessoas têm cabelo comprido, não é o meu caso, já observaram. Elas começaram a usar lápis e caneta para prender o cabelo, tá? Pessoal, isso é uma gambiarra, tá? Ou, tecnicamente, uma exaptação, tá? Porque o lápis e a caneta não foram feitos para isso. Mas nós estamos dando um novo uso para um equipamento. Até que alguém resolveu pensar, então vou fazer o tal de stick, porque daí as mulheres compram para prender o cabelo. E isso acontece com muitas coisas. Tá? Aconteceu com o bombril na antena, aconteceu com o... não pode ter aquela história, propaganda, então com a palha de aço, eu acho que é palha de aço, né, bombril. Aconteceu com o prego no chinelo, e um monte de coisa assim. Prego não existe para aquilo, mas alguém achou que resolvia, e muitas pessoas fizeram e resolveu, tá? Ou seja, isso é gambiarra. Só que, vejam bem, olha que conceito bonito. Exaptação. Um organismo desenvolve um traço otimizado para uso específico, mas depois ele é apropriado para uma função completamente diferente. Por que o conceito é tão técnico assim? Porque a exaptação veio da biologia. Tá? Pessoal, isso é algo que acontece naturalmente na natureza, isso é bem natural, naturalmente no meio ambiente. Tá? Ou seja, nós humanos nos apropriamos disso. Tudo bem, fazemos parte da natureza, do ambiente, sim, mas nós nos apropriamos desse traço, tá? Que já existia, tá? E fazemos isso com coisas criadas pelos homens também. Tá? As coisas são criadas para uma coisa e usamos para outra coisa. Nós combinamos coisas diferentes e criamos uma terceira coisa. Tá? Steve Jobs ficou famoso em um discurso de formatura dele quando ele falou que é juntar os pontos. E gambiarra juntar os pontos. O Murilo Gun, ele também usa o termo combinatividade, de você combinar as coisas. Tá? Ou seja, então, basicamente todo mundo que cria alguma coisa compreende esse princípio, essa lógica de combinar coisas diferentes que não tenham função nenhuma. Tá? Aquele, segundo, duas últimas... está ali, ó, o acaso favorece a mente conectada. Eu sabia que esse trem estava aí. Tá? Não é uma questão de procurar ser original, mas de permitir a mente mover-se entre múltiplas esferas. Senhoras e senhores, conhecimentos, áreas da ciência diferentes. No doutorado em geografia, eu utilizei muito da base da psicologia, porque eu precisava, tá? Ou seja, de alguns conceitos da área de psicologia, em função de algumas coisas que eu estava discutindo, tá? Isso que eu fiz foi exaptação, ou seja, tecnicamente tem nome para isso, tá? Ou seja, eu me movi entre áreas do conhecimento diferentes, tá? O movimento do campo para outro nos força a abordar as barreiras intelectuais a partir de novos ângulos, e é isso que eu precisava. Ou tomar uma ferramenta emprestada de uma disciplina para resolver o problema de outra disciplina, tá? Pessoal, isto é ciência, tá? E quando nós fazemos isso na ciência para resolver situações que nós não conseguimos resolver com os métodos tradicionais, nós estamos fazendo o que é uma técnica para gerar novas ideias, chamada exaptação, biologicamente falando, ou gambiarra, brasileiramente falando, tá? Então, temos essa situação também. E, por último, a plataforma. Então, depois desse item, veremos se a senhora Monique tem alguns comentários, perguntas e coisas do gênero, nesse nosso bate-canal aqui no CASE, falando de criatividade na ciência. Tá? Pessoal, e o último que ele coloca é a plataforma, claro, ecossistema de Recife de Coral. De novo, lembra nosso... E é fato, tá? Ele cita Charles Darwin, tá? Usar os dados de um governo, no caso do Distrito de Colômbia, vejam bem, plataformas, quantidade de dados, tá? Ecossistema. O que Charles Darwin observou? Em uma determinada região, a quantidade de vidas era a quantidade de vida, de diversidade, em quantidade e em diversidade era pequena, ok, do que outras áreas do oceano. Tá? Mas quando ele chegou num determinado ponto dessa área, ele observou que tinha uma quantidade muito maior, muito superior em diversidade e em quantidade, nos recifes. Então, assim, em função daquela estrutura, ele possibilitava isso.
E a mesma lógica que a internet possibilita, a quantidade de dados disponíveis se movimentando de forma líquida, se lembra das redes líquidas, nos possibilita chegarmos a muitas ideias que nem sequer pensavam, se lembra da serendipidade, ou seja, encontrar aquilo que não procurávamos, porque isto é uma rede líquida que possibilita isso. Tá? E é possível que várias ideias, várias pessoas de lugares diferentes do planeta, olhando para a internet, cheguem às mesmas ideias, que é o tal do possível adjacente, que é o primeiro item que ele apresenta. Tá? O que é o segundo caso? O Distrito de Colômbia, tá, se não me engano, em Nova York, tá? O que ele fez? Todas as prefeituras, todos os órgãos públicos têm muitos dados. Tá? O que eles fizeram? Como é que nós podemos fazer para dar um uso, otimizar esses dados? Eles chegaram, então, fizeram um desafio, uma maratona de hacker, que é o chamado hackathon. Tá? Hackathon. Eles fizeram um hackathon, onde o que era? Os hackers podiam utilizar todos os dados desse distrito, os dados públicos, para criar soluções, e esse era o objetivo, tinham que usar os dados para criar soluções para o público, tá, desse distrito. Tá? O que eu acho o máximo é que, imaginem o tamanho da transparência de um órgão público para permitir isso. Um órgão público para permitir isso tem que ser extremamente transparente. Claro, vocês são brasileiros, eu sou brasileiro, moramos no Brasil, ficarei feliz o dia que pudermos ter os nossos órgãos públicos, tá, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, tá, e em todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, permitindo que todos os seus dados possam ser utilizados para criar soluções com desafios de hackers, ou seja, intencionalmente, tá? Porque vai demonstrar que há, de fato, uma transparência ampla e clara em todas as nossas estruturas públicas, tá? Vamos lá, senhora Monique, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Nós temos aqui a pergunta da Oswaldirene Rufino, né? Onde ela começa comentando, né, que o estudo da criatividade no meio acadêmico propicia a elaboração e a difusão de ideias que podem ser convertidas em ações práticas para a sociedade. Aí ela finaliza com uma pergunta: existe um período escolar ideal para iniciar esse estudo? Eu falei, não respondi, tá? Ou respondi parcialmente, então vamos lá. A primeira parte, concordo totalmente com você, Oswaldirene, tá? Ou seja, de fato, tá? Estudar criatividade no meio acadêmico, ele propicia com que nós pensemos ou possamos ter ideias diferentes e aplicadas, tá? Desde que esse seja o nosso objetivo, tá? E não só ficar ideias... Pessoal, lembrando que nós temos ciência pura, ciência aplicada, tá? Ou seja, a ciência aplicada é aquela que, de fato, acaba sendo convertida em coisas reais, aplicadas, como dizia, trazidas para o mundo sensível, como diria Platão, tá? O mundo sensível para Platão é aquele passível de ser sentido ou percebido pelos sentidos, tá? Ou seja, então, sim, é possível isso que você falou. E da idade, tá? Então, vamos responder logo estranho. Sim, quanto antes os pais tiverem consciência e estimularem os seus filhos, desde que eles comecem a conversar, para poderem começar a compreender, tá? É melhor para a criança, tá? Porque não vai acontecer o seguinte, a escola mata a criatividade porque a escola coloca a criança dentro da caixa. Depois essa criança se torna um adulto e adolescente, aí nós falamos, agora você tem que sair da caixa. Pô, pera lá, como? Se a escola passou esse tempo todo me colocando dentro da caixa, tá? Então, quanto antes, a partir do momento que a criança possa aprender isso, entender isso, é interessante você falar com o seu filho falando, por exemplo, se ele imagina, explique para ele o que é imaginação. Que aquilo é imaginação, quando ele está brincando, imaginando o castelo de conto de fadas, quando ele está brincando com a criança, e eles estão lá brincando de nave espacial, quando ele está com a caixinha de fósforo, ele está brincando que é aquilo um carrinho, explique para ele que ele está exercitando a imaginação, que é uma faculdade mental, e que Einstein dizia que a imaginação é mais importante que esse conhecimento. Por quê? Porque ela pode auxiliar a ele questionar muito mais coisas sobre perspectivas diferentes, inovadoras, tradicionais, fora do padrão. Essa é uma das fundamentais importâncias da imaginação. Ela faz com que nós não precisemos ficar preso àquele padrãozinho, literalmente aquela caixa em que a escola nos coloca, tá? Ou seja, então, desde que os seus filhos, as crianças compreendam, sintam-se à vontade para conversar com elas sobre as faculdades mentais. Memória, intuição, imaginação, percepção, força de vontade, intuição. Tá? E eu esqueci uma para variar. Tá? Senhoras, vamos lá. Por que eu coloquei a frase desses dois senhores? Tá? Também ninguém questiona a relação desses dois senhores com a ciência. Tá? Albert Einstein e Jean Piaget. Tá?
Einstein, importante é não parar de questionar. Quando a criança questiona, será que alguém aí identifica isso? Será que já ouviu falar que tem algum pai que fala para a criança parar de perguntar? Espera lá, Einstein fala, o importante é não parar de questionar, porque a curiosidade tem a sua própria razão de existir, porque ela estimula a imaginação e faz com que nós possamos questionar coisas cada vez mais diferentes, abordagens diferentes, perspectivas diferentes, e faz com que acabe estimulando a aprender. Vejam bem, quando as crianças, quando todo mundo questiona, quer dizer que ele tem curiosidade de aprender aquilo. Quando mentalmente você formula a questão a ponto disso, quando vem a resposta, você está muito mais aberto a aprender aquilo. Tá? Então, deveríamos, sim, nas escolas e nas famílias, estimular as crianças a serem quem são, porque as crianças, quando começam a falar e quando começam a se conscientizar de muitas coisas, elas começam a questionar. A questão é que nós, infelizmente, a obrigamos a pararem de questionar. Tá? O indivíduo só há de se sentir necessidade. Isto é, se o equilíbrio entre o ambiente e o organismo estiver momentaneamente perturbado. Pessoal, se tem alguma coisa ali que eu não entendo, eu questiono, e quando eu questiono, esse ambiente é momentaneamente perturbado. Só quem disse isso é Jean Piaget. A ação tende a restabelecer o equilíbrio, ou seja, readaptar o organismo. Quando ele obtém uma nova informação, esse equilíbrio vem porque agora tem uma nova informação que elimina aquelas dúvidas que eu tinha. E, claro, em função disso, surgem novos questionamentos, novas dúvidas, novos desequilíbrios, novos questionamentos. Isso é eterno, tal do long life learning que Edgar Morin identificou no estudo que ele fez sobre educação. Teremos que estudar para a vida inteira, sim, mas se nós ficamos matando a criançada de ficar perguntando, como é que nós queremos que eles sejam pessoas que sejam instigados, estejam intrigados e queiram aprender por toda a vida, se nós impedimos isso, tá? Vamos lá, de novo, Jean Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Pessoal, a ideia em ciência é sempre construção do conhecimento. Então, conhecimento novo. Então, eu não posso ficar só repetindo o que fizeram no passado. Ah, então você só pode fazer o que fizeram. Ah, mas quem é você? Eu sou um outro ser humano que, de acordo com Jean Piaget, pode pesquisar coisas novas, porque eu sou uma pessoa. Então, eu não preciso ser ou fulano ou beltrano. Basta que eu seja uma pessoa, tá? A percepção do desconhecido, aquilo que nós não sabemos, é o desconhecido. É a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Só que se não me deixam ver nada diferente, como é que eu vou conseguir enxergar e olhar o misterioso, olhar para aquilo que eu não sei e ter uma atitude serendipitosa de descobrir aquilo que eu não procurava? Se não me permitem isso. Sim, a ciência tem que começar a se abrir. Sim, a academia tem que começar a se abrir e permitir que os estudantes façam isso. Os estudantes, claro, tem que ter consciência que vocês vão precisar ter método, ter sistema, ter estrutura, ter organização, ter disciplina para compreender e poder... Quando eu falei do erro, quando aquelas pessoas puderam voltar e refazer o erro, é porque elas tinham um método. Se elas tinham um método, elas puderam refazer o método. Isso é ciência, ter um método para fazer as coisas. Então, isso é que muitas vezes muitos estudantes não compreendem. Tá? Sim, você pode fazer muitas coisas, mas tem um método, inclusive, para você poder validar aquilo que você fez. Tá? Mesmo que tenha dado errado, você descobrir qual foi o erro que aconteceu. Quando eu pensei nessa oficina a primeira vez, tá? Foi em função dessa descoberta aqui, dessa reportagem, tá? Claro, alguns casos que estavam nessa reportagem eu já conhecia, mas quando eu vi que alguém juntou tudo em um lugar só, eu disse, pô, lindo, tá? As descobertas acidentais que marcaram a medicina, ciência. Conheço os tratamentos que surgiram, meio sem querer, e revolucionaram a forma como encaramos as diversas doenças, tá? Pessoal, descobertas científicas ou descobertas na ciência, tá? Na área de ciência, em algumas pesquisas, que hoje é comum para nós. Só que foram descobertos por acaso, tá? Ou por erro, ou por forma serendipitosa. Por isso que primeiro eu expliquei aquelas técnicas para vocês. Agora vocês vão entender a aplicação delas, ou verificar aplicações que ocorreram no passado, tá? Pessoal, vamos lá, tá? O inglês Humphrey Davy, tá? Ou Davy, tá? Vejam bem, década de 19, 1800 vai pedrada, uau, tá? 1700 vai com coisa, tá? Pessoal, o que ele acabou descobrindo, hoje chamado de gás do riso, tá? O dentista americano, tá? Assistia um espetáculo, quando um dos participantes, depois de inalar o gás, tá? O gás que era utilizado em uma apresentação circense, machucou a perna e não sentiu dor. Aí, olha só, intrigado, se lembra que eu falei que nós temos que manter as crianças intrigadas? É o que ele fez. Intrigado, o Horace Wills, tá? O Wills, que é o dentista,
Ele fez uma experiência, pediu para o estudante arrancar seu dente sob efeito de gás. A extração foi indolor. Vejam bem, ele já conhecia o gás, mas era utilizado para uma atividade circense. E aí é quando ele viu essa situação que ele foi lá, opa, deixa eu fazer os testes. E descobriu que esse gás poderia ser usado para outra coisa, ou seja, o efeito anestésico do gás do riso. Tá? Claro, gás do riso, por isso que está bem entre aspas, né? Ou seja, mas do óxido nitroso. Tá? Ou seja, por acaso ele descobriu esta aplicação para esse gás. Tá? Ou seja, de forma serendipitosa ou em função de um erro, tá? Ou seja, em função daquele fato que aconteceu, que por permanecer intrigado é que ele foi buscar esta... para entender, ele foi fazer testes científicos para entender. Claro, eu não queria ser o cobaia desse teste, mas o menino foi corajoso. Tá? Pessoal, a insulina, tá? Os cientistas alemães Joseph von Mering, tá? E Oskar Minkowski, tá? Ele removeram as pâncreas de um cão, tá? Para estudar o que aconteceria. E logo perceberam que a urina do animal passou a atrair moscas por causa do açúcar. E eles constataram que a glândula era responsável, era indispensável para o aproveitamento da glicose. E aí, em 1921, pesquisadores canadenses isolaram o hormônio responsável por isso, a insulina. Vejam bem, tá? Pessoal, eles começaram lá em 1849, 1908. Se lembra da intuição lenta? Tá? Vários outros cientistas deram sequência e ficaram intrigados, continuaram pesquisando e aí isolaram o hormônio responsável por isso, que é a insulina. Tá? Que hoje todos os diabetes, eu inclusive, sabemos muito bem do que é a insulina, o que ela faz no organismo e por em diante. Tá? Mas vejam bem, os cientistas, os primeiros, eles identificaram a situação. Ou seja, a partir disso, vários outros estudos foram surgindo. Tá? Que é o caso que, muitas vezes, nós começamos um estudo, outras pessoas lá na frente vão terminar. Tá? Mas a hora que tudo isso está registrado, documentado, ciência, construção do conhecimento, artigo científico, revista, evento científico como o CASE, tá? Quando isso tudo acontece, é registrado, documentado, porque isso que o CASE faz os anais, enquanto evento científico, tem a premiação, tem, alguns foram para a revista científica, essa é a ideia de documentar isso tudo, para que nós possamos continuar com esses estudos. Lembra lá que as dúvidas, aquilo que nos intriga tem que permanecer em mente para que nós possamos seguir os estudos e chegarmos a algumas conclusões úteis no futuro, como afirmou, inclusive, Oswald Irene? Sim, tá? Isso tem que acontecer, tá? Só que isso tudo é ciência, artigo científico, revista, publicação, congresso científico e por aí vai, tá? Vamos lá, raio-x, tá? Vários de nós já tivemos que fazer exames de raio-x. Pessoal, o dia que eu descobri por que o nome de raio-x é raio-x, eu olhei e disse, cara, isso é uma baita de uma piada científica, tá? O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, tá? Mais um de 1800 qualquer coisa, analisava um tubo de raios catódicos, tá? Tubo de vidro através do qual passa um feixe de elétrons. Quando notou um efeito curioso, ao ligá-lo, ele percebeu um brilho projetado em uma placa fosforescente. Esse brilho persistia, mesmo se fosse colocado uma folha de alumínio entre o tubo e a placa, tá? Vejam bem, quando ele botou a mão, tá, para tirar isso aí, para limpar, ele descobriu que ele podia ver os ossos na imagem projetada. Vejam bem, ele é por acaso, mas isso é total por acaso. Pessoal, como ele não sabia o nome, ele deu o nome de raio-x, porque na matemática, quando você não sabe uma variável, você bota x. Ele deu o nome de raio-x até descobrir o nome do trem, e até hoje o trem se chama raio-x, tá? Ou seja, mas mais por acaso também do que esse trem, imagine, tá? É possível que se não tivesse esse problema, se não tivesse a falha, não tivesse colocado a mão, ninguém passasse por trás, ia demorar um tempo depois para descobrir, ou talvez outro cientista descobrisse isso. Ou seja, foi neste momento específico por um acaso do destino. Como diz Louis Pasteur, favoreceu a mente desperta, tá? Ou seja, e ele começou a observar, e aí, claro, ele pesquisava uma coisa, acabou descobrindo outra coisa. Serendipidade, tá? Se lembra que eu falei ali que, olha, na serendipidade nós vamos observar casos na ciência que a pessoa pesquisava A e descobria B, e o B muitas vezes acabava tendo um valor muito maior que o A que ele pesquisava, tá? Outros casos nessa linha vão acontecer, e o caso que eu estava em mente era exatamente esse, tá? O inglês, Alexander Fleming, tá? Se eu falar Ian Fleming, o escritor lá de 007, não me condene porque eu vi confundindo. Mais um, que 1800 qualquer coisa. Pessoal, e aí tem um negócio interessante, tá? Como é que 1800 qualquer coisa, tá? Porque esse já é o terceiro cientista dessa época, eles estavam muito mais abertos a cometer erros e buscar entender o que era o erro cometido do que hoje. O que será que houve na ciência? Não sei, algo a ser pesquisado, mas por que a ciência começou a ficar tão dogmática, tão ortodoxa,
tão fechada, tão quadrada, tão restrita, tão pragmática, não, tá? Mas por que a ciência ficou dessa maneira? E esses cientistas de 1800 e pouco se permitiram analisar os seus erros e descobrir certas coisas, tá? Alexander Fleming investigava bactérias do tipo estafilococo. Pessoal, ele já era um investigador de bactérias, tá? Ou seja, o que também nesse caso fica patente é a intuição lenta. Não era da noite para o dia que Alexander Fleming descobriu isso, tá? Ele já era um pesquisador de longa data. Quando saiu de férias, esqueceu em cima da mesa do laboratório uma das suas amostras do micróbio. Ao voltar, viu que havia aparecido mofo no local. Essa impedia que as bactérias se multiplicarem. Concluiu então que uma substância do fungo, Penicillium notatum, estava por trás desse efeito e despontava então a penicilina, o primeiro antibiótico. O que acontece? Quando ele observou, o que ele achou estranho? Era para ter mofo na plaqueta inteira e não tinha, parte dela não tinha. E aí que ele foi tentar entender, cara, o que aconteceu? Porque é a mesma coisa quando nós deixamos qualquer coisa em uma determinada superfície por um tempo, aquilo se enche de mofo por inteiro. Aí a questão é, tá, imagine você deixa uma banana, metade da banana tem mofo, metade da banana sem mofo. Você vai dizer, cara, o que tem nessa outra metade? Por que só metade mofou? E foi isso que aconteceu. E aí quando ele foi estudar o que estava ali, ele acabou identificando essa substância, tá, o fungo Penicillium notatum. Tá? Pessoal, então hoje um dos principais, ou um dos primeiros antibióticos, tá, é o primeiro antibiótico, ele acaba surgindo porque ele acaba sendo identificado naquele momento por conta desse erro nesse momento. Tá? Ou seja, de novo, possível que isso viesse a ser descoberto em outro momento da ciência, da história? Com certeza, tá? E com certeza aí o Cláudio também é muito petulante. Mas vamos dizer que sim, a probabilidade era grande, tá? Mas foi nesse momento em função desse erro, tá? O marca-passo nós já falamos, né, que é o caso do engenheiro americano Wilson, tá? O Gribat construía um dispositivo para gravar batimentos cardíacos, quando por engano retirou o registro da caixa errada e depois de montá-lo notou que o circuito emitia pulsos elétricos, tá? E logo imaginou que essa estimulação, porque ele emitia, tá? E era similar aos batimentos do coração. E ele imaginou que essa estimulação poderia ajudar no colapso do coração. E ao longo de 2 anos aperfeiçoou o invento e testou em um cão. No início, o equipamento era de um tamanho de uma TV, quer dizer, o marca-passo tamanho da TV não é muito fácil para ficar carregando por aí. Mas vejam bem, pessoal, ao longo de 2 anos, tá? Se lembram da intuição lenta? Se lembrem, tá? Mas lembrem-se, ficou melhor. Lembrem-se do erro. Lembrem-se da intuição lenta, tá? O que acontece? A intuição lenta fez com que ele ficasse aquilo ali e seguisse pesquisando. O erro fez com que ele identificasse algo que ele não sabia. Você lembra lá o que Piaget falou em relação ao desequilíbrio? Houve desequilíbrio, houve um erro, vou tentar entender o que é isso que aconteceu. Ele manteve a curiosidade que Einstein disse que nós deveríamos ter. E aí realmente acabou inventando algo que hoje salva a vida de muitas pessoas, tá? Ou ajuda com que muitas pessoas possam seguir vivendo, tá? Vamos lá, na sequência do trem, AZT, tá? Pessoal, o americano Jerome Horvitz, tá lá no início de 1900 qualquer coisa, 1919, sintetizou essa droga quando pesquisava alternativas para tratar a leucemia, tá? Olha só, como ele não obteve o resultado esperado, ela foi arquivada, tá? 10 anos depois, tá? O alemão Wolfgang Ostertag, tá? Demonstrou que o remédio tinha um efeito sobre o vírus parecido com outro que se conheceria mais tarde como HIV, tá? O que acontece? Você lembra que eu falei há minutos atrás sobre a importância da ciência, de você pesquisar, registrar, ter o método, documentar, congresso científico, apresentar, compartilhar com a comunidade científica, evento científico, você registrar o método que você utilizou, registrar os resultados, mesmo que tenha errado, mesmo que não tenha dado em nada, esse caso aqui. Depois, anos depois, lembra quando ele fala lá no possível adjacente que algumas coisas estão à frente do seu tempo? Esse é o caso aqui, tá? Ou seja, 10 anos depois, vieram pesquisar e identificaram que aquilo ali tinha uma outra utilidade, tá? Ou seja, sim, tem muito do que é chamado da criatividade, de coisas que geram ideias diferentes na criatividade e na ciência. A questão é que isso não é usual para nós. Nós não temos regularmente disciplinas que nos façam pensar sobre isso, tá? Que discutam a ciência dessa perspectiva, tá? Poderíamos, talvez, termos muito mais soluções para muitos casos e vamos descobrir que talvez muitas soluções sejam simples? Sim, talvez, tá? Mas como se nós não nos permitimos estar com a mente aberta para favorecer ou para que o acaso nos favoreça, tá? Como dizia nosso amigo Louis Pasteur, cortesia da senhora Monique, tá?
Sim, infelizmente é essa a realidade. Ou seja, nós não temos essa na nossa ciência, na nossa academia, esta abertura para o diferente, para o inusitado, para o acaso, tá? Mas seria interessante, porque estamos verificando que muitas coisas que existem hoje, as descobertas científicas, resultaram disso, tá? Senhoras e senhores, esse é um caso simpático também, porque todo mundo já ouviu falar do produto Viagra, tá? O químico inglês Simon Campbell trabalhava em um medicamento para dilatar as artérias do coração e aliviar a dor no peito, da angina. Os efeitos, porém, estavam aquém do desejado, ou seja, não era bom para isso. Só que nos testes clínicos, os pesquisadores começaram a ouvir relatos de voluntários que sofriam uma estranha e bem-vinda reação adversa ou colateral. O citrato de sildenafila ou nominho, melhorava a ereção, tá? E aí o que a Pfizer fez? Direcionou a pesquisa, porque assim, ele era ruim para dilatar as artérias do coração, só que ele era bom para a questão da ereção. Ou seja, então, para lá, o que é isso? É eu descobrir aquilo que eu não estou buscando, isso é serendipidade. Tá, e pessoal, isso agora, tá? 1993, 1998. Ou seja, então, sim, tudo que havia para ser descoberto já foi descoberto. Sim, já há registro de várias pessoas que falaram isso. Pessoal, não. Ou seja, há muito por ser descoberto. A questão é que nós não mantemos a nossa mente aberta, desperta o suficiente para isso. Tá? Então, precisamos ter mais disso, manter a nossa mente muito mais aberta para realmente possibilitarmos descobrir muito mais coisas. E aí, como disse a Oswald Irene, úteis para a necessidade, e esse é um caso clássico. Tá? Vamos lá, os sais de pratas, eu já falei para vocês, né? Em relação a Daguerre, tá? Do uso do sais de prata. Só que, pessoal, essa história é longa e ela é interessante pelo seguinte: mais uma história lá da década do século XIX, tá? 1800 qualquer coisa, tá? Veja bem, foi através da divulgação de suas heliografias que Nippes acabou conhecendo outro personagem histórico, Louis Jacques Mandé Daguerre, tá? Ou Louis Daguerre. Ambos utilizavam o serviço de um personagem comum, fabricante de lentes, que lhe pôs em contato. Daguerre também trabalhava com uma câmara escura, mas que utilizava para a pintura. E não se sabe bem como que se interessou pelas pesquisas na área do que viria a ser a chamada fotografia. Aí é que a coisa é maluca. Ele pesquisava lente e outra coisa, depois que ele enveredou para tentar descobrir como registrar a imagem de uma superfície. Tá? E uma vez não há registro das experiências feitas por ele nesse campo antes de conhecer, ou seja, e é por isso que eles dão destaque a esse aspecto, tá? Ele foi influenciado por esse outro pesquisador, tá? Ou seja, até então ele pesquisava uma outra coisa. A partir desse momento, tá? Se lembra das plataformas, das redes líquidas, conectar ideias, conectar pensamentos, ou seja, de forma líquida entre um e outro, mais pessoas com ideias diferentes, compartilhar conhecimento, como é que se faz um evento como esse do CASE. Pessoal, essa é uma das principais finalidades de eventos como esse do CASE. Tá? Uma das principais finalidades é essa, compartilhar ideias. Por quê? Para acontecer isso aí. Quando você ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa lá, através das redes líquidas dos seus neurônios, da sua mente, ou seja, várias pessoas em um local compartilhando ideias, é uma plataforma, ou seja, isso nos possibilita ter ideias diferentes, ideias inovadoras, tá? E esse é um caso, ele teve essas ideias a partir de conhecer essa pessoa. E, de todo modo, Daguerre ficou entusiasmado com a possibilidade de desenvolver uma técnica de reprodução visual eficiente e propôs uma sociedade. Tá? Este êxito durou muito tempo, mas Daguerre conseguiu convencê-lo, firmar a sociedade, o resto já contei para vocês, a história e fotografia está aí. Tá? Claro, vale o caso citar da Kodak, filme, papel, coisa e tal, a patente de máquina fotográfica digital é da Kodak, a Kodak não acreditou nisso, máquina digital matou os filmes, a Kodak hoje é história. Claro, depois vieram o smartphone e mataram as máquinas fotográficas digital. Isso continua, é história também. Tá? Ou seja, evolução, inovação, as coisas vão mudando. Tá? Vamos lá. Sais de prato da Daguerre, que eu acabei de falar para vocês, né? Ou seja, minto, já tinha falado antes, e aí aqui realmente ele acaba detalhando, tá? Ou seja, o caso como ele acabou identificando depois de ter jogado, e todo estranho, para não ficar repetitivo estranho, vamos lá. Olha quem chegou! Você lembra que eu falei que ia chegar uma figurinha tomando banho numa banheira? Não, eu não falei. Eu falei, na verdade, que ia chegar o Arquimedes, tá? Pessoal, esse é o caso do Arquimedes, tá? Esse é o caso, não, tá? Sim, infelizmente não, tá? É atribuído à lâmpada, tá? Pessoal, diz a lenda, tá? Que a lâmpada é atribuída a pessoas quando tem alguma ideia, momento de insight. Se lembra que lá na frente eu falei momento eureka? Momento eureka é o insight, quando nós temos algum insight
e despertamos para algumas ideias, porque nós temos rede líquida, nós temos estrutura mental onde os pensamentos se conectam, redes líquidas no neurônio passam as conexões de um lado para o outro. E em alguns momentos, em função disso, nós temos insights. Tá? Isso é apresentado através da imagem de uma lâmpada sempre, tanto em várias imagens. Tá? A teoria diz que é usada uma lâmpada para mostrar que aquela pessoa foi iluminada por em diante, coisa e tal, teve ideias novas. Claro, se entrarmos na filosofia fora, nós vamos imaginar, não. A teoria é que o sol é o exemplo máximo do bem, e do bom, e do belo, e por em diante, tá? Claro, o sol ilumina, tá? As coisas ficam as claras e podemos ver tudo por em diante, tá? Isso de forma bem resumida. Mas o que acontece? Vamos chegar logo, então, ao caso do Arquimedes, tá? Arquimedes, é dito também que Arquimedes é cientista, tá? A chamada teoria do empuxo é atribuída a Arquimedes, tá? Ou seja, o princípio de Arquimedes, tá? Ou seja, então, voltamos para a ciência, não se sabe que parte é ciência, que parte é lenda, tá? Qual que é a história? Arquimedes, tá? Era conselheiro de um rei, tá? Hipérion, se não me engano o nome do rei, tá? Esse rei, ele queria fazer uma coroa. Ele pegou uma barra de prata, uma barra de ouro e entregou para um ourives, tá? Para fazer uma coroa. O ourives entregou a coroa pronta. O rei desconfiava que o ourives não usou a mesma quantidade de ouro e prata na coroa, tá? E aí pediu para Arquimedes, que era conselheiro dele. Se lembra quando eu falei lá de problemas, habilidade de resolução de problemas complexos e a habilidade da criatividade? Se nós não temos como resolver algo de forma simples, nós acabamos nos tornando criativos quando buscamos soluções que são para além do tradicional, tá? O que acontece? Arquimedes ficou com esse problema. Ok, como é que eu vou resolver? Arquimedes, a opção que ele sabia era derreter a coroa, mas essa o rei não aceitava. Ok, até o dia que Arquimedes entrou na banheira. E aí ele saiu gritando, eureka, eureka, eureka. Ou seja, eureka em grego, achei, achei, achei. Por isso que é momento eureka, ou seja, do insight do Arquimedes, tá? Pessoal, o que acontece? Arquimedes, quando ele entrou na banheira, ele viu que a água subiu, sim. E aí ele viu que a água, quando um corpo submerso, desloca uma quantidade de água. E aí ele preparou blocos de prata e ouro com os mesmos pesos da coroa, mergulhou cada um em recipiente na água, e aí, claro, por questões matemáticas e físicas, acabou compreendendo, tá? Identificar se o volume que o rei tinha entregue era o mesmo que estava na coroa, tá? Esse princípio levou o cientista à definição do que hoje nós chamamos do princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical e ascendente, que é igual ao peso e volume do líquido deslocado pelo corpo. Tá? A força que Arquimedes se referiu é chamada de empuxo. Tá? Isso também é ciência e dizem que foi por acaso. Tá? Nesse caso, a hora que ele viu lá, entrou, realmente. Só que por isso que eu coloco aquela questão dos livros, de onde vêm as boas ideias. Redes líquidas, claro, Arquimedes, intuição lenta. Arquimedes estava pensando muitas coisas sobre aquilo, só que no momento do banho ele encontrou algo que não buscava, serendipidade, que era a resolução do problema que ele estava buscando. Tá? Você aceita que você não sabe tudo, tá? Quanto mais sei que nada sei. Tá? Você aceita que é a construção do conhecimento, ou seja, conhecimento não existe verdade absoluta, o que nós sabemos é o que sabemos até então. Mas há muito mais, provavelmente, para se saber do que aquilo que nós não sabemos. É o Cláudio que afirma isso? Não. É essa disciplina em um programa de pós-graduação nos Estados Unidos. Sim, o nome da disciplina é Ignorance. Tá? E o livro leva o nome Ignorância. Sob o título Como ela impulsiona a ciência. O que esse professor faz? Ele apresenta para os alunos que é muito mais do que nós não sabemos do que coisas que sabemos. Quanto mais sei que nada sei. Isso é o que essa disciplina mostra. Tá? E esse monte de coisa que nós não sabemos é que faz com que nós permanecemos pesquisando cientificamente para descobrir coisas novas e mais e mais e mais. Tá? Isso é ciência. Tá? Ou seja, aquele método científico que nós utilizamos para descobrir aquilo que nós não sabemos faz com que aquele novo conhecimento descoberto possa ser chamado de conhecimento científico. Tá? Lembrando que existe conhecimento científico, conhecimento empírico, conhecimento filosófico, tá? Ou seja, conhecimento religioso. Existem diferentes tipos de conhecimento e nós estamos falando nesse momento criatividade aplicada na ciência, resultado de conhecimento científico. Ou seja, mesmo esses casos oriundos de criatividade, eles tinham um método científico que possibilitou a replicação, a reprodução daquela ação para compreender o que tinha sido descoberto naquele momento. Tá? Mais alguns casos malucos, tá? Já falei para vocês sobre a teoria da chamada lei da gravidade de Isaac Newton. Acho que não falei, mas só pincelei. Vamos lá. Reflexões e casos para discussão, tá?
O caso de Newton, que assim, ele já era cientista, tá? Ou seja, já pesquisava aquilo que fazia com que as coisas caíssem e não ficassem suspensas, vamos dizer assim, tá? Claro, depois viemos a descobrir que aquilo que Newton pesquisava se chamou, ou demos o nome de lei da gravidade, porque a gravidade já existia antes de Newton, tá? E, ou seja, quando a história, assim, eu falei para vocês, quando Newton tem acesso, ou aquela insight, aquele eureka moment, tá? E aí por isso que é importante o Arquimedes, da maçã caindo, ele realmente compreende a teoria do que ele estava pesquisando. Newton era físico teórico, tá? Ou seja, então, tanto é que Einstein, para Einstein, um dos maiores físicos da humanidade foi Isaac Newton, tá? Então, tem essa discussão também, tá? Ou seja, tem intuição lenta dele já vir durante um longo período, tem ele já procurava compreender isso, que ele não sabia o que era, tá? Ou seja, as redes líquidas ou os neurônios, aquelas informações que ele absorvia, aquilo tudo que ele lia, possibilitou que ele viesse a chegar a essa compreensão, tá? A lâmpada contínua, a lâmpada que permanece contínua, de Thomas Alva Edison, com base que na época tínhamos Edison e Nikola Tesla, né, que eles trabalharam juntos e vieram ser, entre aspas, concorrentes. Alguns dizem que não era só entre aspas, não, bem concorrentes, tá? Um acreditava na corrente, acho que é corrente elétrica contínua e outra alternada, tá? E aí Thomas Edison acabou realmente, vejam bem, a lâmpada não foi Edison que criou, tá? Ou seja, Thomas Edison criou a possibilidade dela ficar acesa de forma contínua com base na corrente elétrica contínua, tá? Mas não é atribuída a invenção da lâmpada, até onde dizem, Thomas Edison, tá? E outro caso do Kekulé, tá? E o descoberto do anel de benzeno, era químico, tá? E assim, hoje nós vamos estudar química, nós olhamos a estrutura das moléculas químicas, tá? A estrutura química das moléculas, tá? A combinação de CO2, tá? CO2, tá? Eu tenho duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, e nós temos uma imagem que elas são compostas, tá? Aquela molécula de água. O que acontece? Dizem que Kekulé estava pesquisando o anel de benzeno, ou benzeno, e não conseguia compreender como é que seria essa estrutura do benzeno. Tá? Até que ele sonhou, esqueci, o póboro. Eu esqueci o nome de uma cobra mordendo o próprio rabo, tá? O póboro, alguma coisa assim. Ele sonhou com essa imagem. Só que quando ele sonhou com essa imagem, ele imaginou, e aí por extensão ele testou o benzeno, aquela molécula, com aquele formato, e deu certo. E diz que ele registrou isso, tá? Que ele acabou tendo a inspiração para criar aquela estrutura molecular a partir de um sonho que ele teve, tá? Ou seja, de a mente estar desperta e favorecer, ou acaso favorecer a mente desperta. Ou seja, ele resolveu testar, ele não ignorou aquela possibilidade, tá? O que muitas vezes nós fazemos, mas eu sonhei com isso, você tá louco, o que sonho tem a ver com ciência? Tá? Não, sonho não tem a ver com a ciência, sonho tem a ver com possibilidades possíveis, isso é bem possível e redundante até, né? Baita figura de linguagem, mas ele resolveu testar, porque ele é um cientista. Ele não descartou essa possibilidade também, porque ela surgiu em um sonho. Então, como cientista, ele testou as possibilidades possíveis, inclusive aquela do sonho. Tá? E vamos lá, tá? Agora vamos responder a pergunta da senhora Oswaldirene de forma completa. Senhora Oswaldirene, quando a senhora pergunta, mas qual é a faixa etária, tá? Esse livro, pessoal, ele apresenta pesquisa científica que comprova, pesquisa científica que comprova que a escola mata a criatividade. Essas coisas que eu estou falando, que a escola coloca as crianças dentro de um quadradinho, dentro de uma caixa, não é o Cláudio que fala, é o livro do Sir King Robinson em função da pesquisa que foi feita. Tanto é que o vídeo dele no TED Talk no YouTube é um dos mais vistos por conta da apresentação dessa pesquisa. O nome do vídeo é A Escola Mata a Criatividade, tá? E ele apresenta nesse vídeo uma série de questões sobre estudo, sobre escola, tá? E ele fala sobre criatividade. Então, sim, ele fala sobre criatividade. Pessoal, a importância de estudar artes. Ele era um profissional da área de artes, da área da educação. A área da educação que esse cara atuava era artes, tá? Ele trabalhava com educação, tá? Ou seja, planejamento de estrutura, escola, educação na Inglaterra, depois se mudou para os Estados Unidos e continuou trabalhando lá, e as pesquisas dele acabam identificando essa situação, tá? De que, sim, a estrutura das escolas, a maneira que nós condenamos o erro e que nós achamos para tudo só existe uma única resposta certa, isto mata a criatividade, tá? Porque isto faz com que muitas crianças tenham medo de seguir tentando, porque elas têm medo de errar. E o medo de errar faz com que elas tenham medo de tentar. E isso faz com que elas deixem de tentar coisas que poderiam trazer resultados que nós não sabemos qual, serendipidade.
Isso faz com que elas desistam de muitas coisas, elas não têm intuição lenta, elas não ficam com as coisas muito tempo na cabeça, porque se aquilo já começa a ir para um caminho que ela não sabe qual é o certo, ela descarta, porque a escola ensina que existe o certo. Não, mas o certo para quem? Como dizia a mãe, certo para quem, cara pálido? Tá? Ou seja, então são questões que esse livro discute, eu sou fã também, já notaram, que eu sou fã de criatividade, sou fã de ciência, então aqueles autores que juntam esses dois trem, eu fico animado. Tá? Pessoal, acho que esse é um dos autores que mais livros sobre criatividade possuem, tá? Eduardo de Bono, tá? E ele fala sobre pensamento crítico e como adquirir e desenvolvê-lo. Você lembra lá atrás, quando tinha cérebro e neurônio, eu fiz questão de separar cérebro, neurônio e mente, tá? Pensamento criativo, tá? Uma das habilidades, eu devia ter colocado esse slide e não coloquei. O Fórum Econômico Mundial, ele faz a cada 5 anos, tá? Cada 5 anos e anos, tá? 2010, 2015, 2015, 2020, por aí vai. O último estudo foi em 2020 para 2025, sobre as habilidades necessárias para os profissionais do futuro. Pessoal, acho que as 3 ou 4 primeiras, basta vocês pesquisarem vocês vão achar no site do Fórum Econômico Mundial, tá? O relatório desse estudo, tá? E se não me engano, as 3 primeiras, a quinta, eu acho que é criatividade, tá? A quinta habilidade. Mas tirando a habilidade, acho que as 3 primeiras, a segunda acho que é aprendizagem ativa, tá? Ou estratégia de aprendizagem ativa. A primeira é pensamento crítico. A terceira, se não me engano, pensamento analítico. Mas as 3 ou 4 primeiras envolvem pensamento. Tá? E esse autor, por isso que eu fiz aquela questão de separar mente uma coisa, cérebro é outra. E aí tem uma série de cientistas que fazem isso. Se eu não me engano, aquele livro ali também do Poder Criador faz isso. E tem outros livros que fazem, também apresentam essa diferenciação, tá? Cérebro, hardware, mente, software, tá? Claro, isso foi uma analogia, alguns vão dizer que foi péssimo, mas só para entender que são coisas separadas, tá? E aí ele discute a criatividade em nível de estrutura mental, em nível de pensamento. E uma série de possibilidades, claro, o nome do livro já diz o pensamento criativo, como adquiri-lo e desenvolvê-lo, tá? E claro, se você desenvolve, é passível de você aplicar nas suas pesquisas científicas também, tá? Aí depende de cada um de vocês. Eu tô falando um monte, esqueci. Senhora Monique, alguma pergunta, alguma fala por aí? Desculpa aí, me empolguei. Opa, cadê o cursor desse trem? Perdi até o cursor, tá aqui. Opa, alguma coisa aí, senhora Monique? Se tiver, ok. Se não, sigo falando. Vamos lá. Ok. Tá. Pessoal, eu gosto da lógica. Esse livro do senhor Nassim, Nicholas Taleb, tá? A ideia da lógica de cisne negro, a ideia de cisne negros, tá? E por que eu coloquei isso aqui? O impacto do altamente improvável. É possível que aconteçam ou existam coisas que nós não temos a menor noção do que é. É possível que aconteçam fatos que nós não temos a menor condições de prever que eles ocorrerão. Tá? Sim, então é possível que exista muito mais coisas para além do que aquilo que os cientistas acham que somente é possível. Tá? Ou seja, e é isso que esse livro discute. A ideia de cisne negro é porque, pessoal, todo cisne é branco até aparecer um cisne negro. A partir do momento que aparece cisne negro, não existe mais a frase todos os cisnes são brancos. Tá? É raro? Sim, mas até o dia que vier aparecer um cisne negro. E ele usa essa analogia do cisne negro como muitas coisas no planeta, na ciência, no conhecimento, tá? Ou seja, então, essa é a questão. Ou seja, e aí, claro, esse livro tem uma série de exemplos, uma série de casos, ele leva desde a área financeira até a questão da ideia da analogia com o cisne e uma série de outras áreas que ele perpassa discutindo, explicando, e sobre, claro, aborda uma série de filósofos aí alemães do século passado e retrasado, tá? Ou seja, isso vem ao encontro daquele livro Ignorância, ou seja, que há muitas coisas que nós desconhecemos, e até a própria frase, quanto mais sei que nada sei, tá? Ou seja, então, assim, é a frase de quanto mais sei que não sei, acho que é atribuída a Sócrates, e acho que tem mais de 2.500 anos, ok, mas o livro dele não. Ou seja, mas a disciplina dos Estados Unidos de ignorância não. Então, ou seja, mesmo perspectivas antigas são válidas até hoje, claro, desde que nós entendamos e realmente começamos a partir delas, nos permitirmos manter a nossa mente desperta para ideias diferentes, perspectivas novas, perspectivas diferentes, tá? Mas vamos lá, então, dando sequência estranha. Muito obrigado, acaba aqui. Opa, então, senhoras e senhores. E aí, senhora Monique? 16 horas e 52 minutos. Olha, temos 8 minutos, como diz meu amigo Mário Sérgio Cortella. Temos 8 minutos para conversar, tirar dúvidas, conversar sobre algumas coisas. Pessoal, eu não coloquei meu e-mail, tá? Tá, mas meu e-mail é claudio.souza@unioeste.br, tá? Caso queiram aquela apostila, me manda um e-mail. Caso queiram o livro Toque da Cookie, me manda um e-mail cobrando, sintam-se à vontade, tá?
claudio.souza@unioeste.br, tá? E aí, Monique, Sara, então, senhoras, temos, deixa eu ver, acaba aqui. É porque eu tenho mania de deixar um monte de slide, tá? Então, vamos lá. Sim, tem o meu site, no meu site acho que tem o meu e-mail. É para ter, se não tiver, pode me cobrar também. Cláudio, como é que você faz um site? Esquece de colocar o e-mail. Tá, falha minha. Tá. Senhoras, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que não tenha ficado claro? Não, obrigado, Márcio, mas você é suspeito. Márcio, pessoal, daí, eu já falei isso para o Márcio Privado, parabéns, Márcio, pelo evento, parabéns pela forma que você conduz, administra, e assim, o Márcio e o Murilo, eu sou grato aos dois, porque assim, se eu estou no evento é por conta dos dois, sabe? Porque eles auxiliam muito, é uma condução com chave de ouro, tá? Porque assim, eu sei que eu sou relapso num monte de coisa, não tão atento, auxilio da forma que eu posso, mas parabéns a vocês pela gestão que vocês fazem, tá? E, pessoal, o que eu falei é real, tá? Não é porque o Márcio está aqui, mas, assim, um evento como esse, ele possibilita as redes líquidas que o professor Steven Johnson falou sobre a possibilidade de termos ideias. Um evento como esse, quando ele coloca todo mundo junto, ele cria as plataformas, tá? Ele cria as plataformas, como o caso da Guerrelá, que é possível. Algumas pessoas pensam assim, eu não vou no evento porque não tem nada que me interesse. Isso não é serendipidade. Quando você vem no evento e se coloca à disposição de mente aberta, você favorece o acaso, como diz Luiz Pasteur, a estar com a mente aberta para conversar com pessoas que talvez você nunca encontrasse na vida e você não sabe o que virá. Porque isso é serendipidade. É encontrar aquilo que nós não procuramos. Tá? Ou seja, mas isso só é possível se nós estamos em um evento como esse. Vocês têm. O evento aconteceu ao vivo, de forma síncrona. Vocês terão os vídeos de forma assíncrona. Entrem nos diferentes vídeos, assistam, compartilhem, porque isso é serendipidade, isso é criar plataforma, isso é criar redes líquidas, isso é você estar desperto para favorecer o acaso, para você ter ideias, para vocês conhecerem pessoas que talvez vocês não conhecessem de outra forma. Só que isso tudo exige uma coisa, ação da nossa parte. Nós temos que ter a atitude para, de fato, estarmos lá, ouvir o vídeo e por em diante, assistir, participar do evento. Tá? Isto é que eventos como esse proporcionam. E muitas pessoas, eu não vou participar do evento porque não tenho nada lá. Você não está com a sua mente aberta e não será favorecido pelo acaso. E se você desconfia, culpa o Pasteur, não culpa a mim não, tá? Porque foi ele que disse essa frase, tá? Mas, senhoras e senhores, alguma dúvida? Tá. Onde é que estão os vídeos do YouTube? No canal do YouTube, os vídeos do evento estão no canal do YouTube, Oswaldirene, do canal do YouTube do próprio evento, do CASE, onde eles estão sendo veiculados agora ao vivo, tá? De forma síncrona. Você pode entrar depois e assistir também, compartilhar com estudantes, com os amigos, por em diante, tá? Fala, senhora Monique, alguma dúvida? Alguém perguntou alguma coisa? Algo que Professor, não foi claro? Temos uma pergunta aqui da Kátia. Sim. Por favor. Ela fez via o Eventim. Sim. Ela fala o seguinte, ela fala que ela é arquiteta e cada vez que ela se depara com uma limitação no uso da criatividade, ela costuma dizer que ela pega um limão e faz uma limonada. No final da obra, todos amam exatamente as limonadas e nem imaginam que surgiram das dificuldades. Não, e Monique, o que a Kátia... É Kátia o nome dela? Kátia. O que a Kátia acabou de... O que a Kátia Guimarães acabou de falar é um exemplo da serendipidade. A Kátia Guimarães encontra aquilo que ela não procurava, porque ela tinha alguma ideia, o trem deu errado, ela pega o limão, faz a limonada e acaba resultando em algo que as pessoas acham máximo. Sim, porque a Kátia, ela teve a ousadia, por isso que eu falei do livro do Rollo May, o nome do livro do Rollo May é Coragem de Criar, ele fala exatamente isso. Ou seja, a Kátia teve coragem de seguir em frente, claro, arquiteto tem que ser criativo também, para saber onde é que isso vai levá-lo. Ou seja, e ela ousou ter essa coragem, pessoal, lembrando, coragem é virtude, tá? Só para esclarecer, coragem não é a virtude de não ter medo. A coragem é a virtude de, apesar do medo, a Kátia seguiu em frente. Ou seja, ela viu um monte de limão e agora que eu faço? Alguns falariam limões, eu já falei limões também no passado. Ela pega aquele monte de limão e agora o que eu faço? Para onde que eu vou? Ela tem a coragem de seguir em frente. Apesar do medo, ela segue em frente e acaba resultando em uma limonada que agrada a todo mundo. Tá? Parabéns, Kátia Guimarães, obrigado por estar nos assistindo no evento, por estar participando do caso. Tá? Nós tínhamos mais algumas perguntas aqui da
da Sara, né? Sim. Onde ela fala que ela pensava que não tinha nada a ver a utilização de metodologias, né, com o fato da pessoa ser criativo. Ah, Sara, Aí ela então... fala assim, como ser... Então, calma aí que eu só vou pegar um gancho disso aí. Tá, senhora Monique, termina aí, porque você já viu que eu falo um monte. Desculpa, Monique. Então, ela fala, né, como ser criativo. Precisa de uma metodologia? Ambas podem se unir? Depois ela faz uma... Eu vou fazer logo todas as perguntas dela, tá? Ela fez 4 perguntas. No seu ponto de vista, como as empresas podem estimular a criatividade de seus colaboradores? E como as universidades podem estimular essa criatividade nos graduandos? Como um indivíduo adulto pode voltar a estimular a sua criatividade? Ok. Vou... Oi. Posso? Eu vou só pegar um gancho aqui do que foi dito pela Kátia Guimarães, né? O professor sabe, eu atuo na área de recreação. E os recreadores, né? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores escrevem essa nomenclatura como recriar, né? Porque esse é o nosso papel. Cada dia a gente está ali recriando uma atividade. De repente, aquilo que você ouviu e viu em um hotel como um caça ao tesouro, você pode achar no outro como um caça às bruxas, e no final você vai ver que é uma adaptação, né? Que é uma forma de refazer algo que a gente já até conhecia. Ok, pessoal, agora vocês acabaram de descobrir de onde eu e a senhora Monique nos conhecemos, tá? Ambos trabalhamos com recreação e lazer. Sim, o Cláudio, todos esses caras sérios da ciência, sério nem tanto, mas já foi recreador e atua ainda com recreação, tem uma empresa de recreação, que é a Lazer 4.0, tá? Por isso que eu quero falar com a Monique depois sobre esse trem, sobre os projetos da Monique, tá? Tanto é que vocês podem entrar no site aí, Lazer 4.0, Momento Merchandise. Pessoal, vamos às perguntas da senhora Sara, tá? Pessoal, existe o curso de design, tá? O curso de design, ele praticamente ensina os estudantes de design os métodos e as técnicas para gerarem mais ideias e melhores ideias, tá? Ou seja, então, e curso de design é um curso superior, tá? Ou seja, design é uma área. No Brasil, se você, aqueles mais antigos, né? Antes nós tínhamos curso de desenho industrial, desenho disso, desenho aquilo. Todos os cursos que tinham o nome desenho de alguma coisa, eles passaram a se denominar design, tá? Design de moda, tem só o design, tá? Minha sobrinha é design de moda, tá? Eu dou assessoria para uma empresa que é de publicidade e propaganda. Eu orientei uma acadêmica de curso superior de design, a Magda. Eu oriento hoje outra orientanda de curso de design, tá? Curso superior de design. Por isso que eu falo com propriedade que existem livros de técnicas, de métodos de design para auxiliar a resolução de problemas e a construção de coisas, porque é uma área que eu atuo academicamente falando, tá? Os criadores do Airbnb na área de hotelaria e turismo, eles eram formados em design. Ou seja, então, assim, o curso superior que eles estudaram foi design, tá? Então, sim, existe, e não só um método, Sara, existem vários, tá? Para dependendo do problema, por isso, aquele livro que eu te falei, tá? Ou que eu falei para todos vocês, né? O Toque na Cuca, tá? Que eu falei que quem quiser só manda um e-mail cobrando o livro depois. O que era esse senhor, tá? Ele era escandinavo, tá? E aí criou uma empresa de design, solução de problemas, foi para os Estados Unidos. Ele usava a criatividade para ajudar várias empresas no Vale do Silício a resolver problemas. Até que falaram, pô, mas não tem como você nos auxiliar a passar essas técnicas? Aí ele publicou o livro, Um Toque na Cuca. Tá? Ou seja, então o livro Um Toque na Cuca, ele tem um monte de técnicas para sermos mais criativos, exatamente. Tá? Ou seja, tem uma série de técnicas, a área de design tem uma série de métodos, tá? Ou seja, então existe sim, e até para que nós possamos validar cientificamente, nós temos que usar esse método. Se nós estamos falando método aí sim, em nível de mestrado, doutorado, ou qualquer pesquisa científica, sim, nós temos que usar o método, por mais que nós sejamos favorecidos pelo acaso por manter a mente desperta, ou seja, nós sabemos aonde isso entrou exatamente no método utilizado. Tá? Essa é uma questão, então sim, existem metodologias ou métodos ou técnicas para sermos mais criativos, tá? Ok, como as empresas podem estimular os funcionários a serem mais criativos? Pessoal, aquela apostila, ela foi escrita exatamente para isso, tá? Por quê? Aquela apostila é um projeto com recurso do Ministério do Turismo para os gestores, sim, empresas, gestores de empresas, organizações públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Eu sou, claro, instrutor do módulo de criatividade, e eu escrevi a apostila, ela ensina a nós sermos líderes criativos, tá? Líder criativo, pessoal, não é eu sou criativo, todo mundo me obedece, me segue, não. Líder criativo, vamos dizer, tá? Minha equipe é eu, Monique, Sara, Márcio, Valdirene,
Murilo, todos nós somos uma equipe. Se eu sou um líder criativo, eu sou o líder que estimula a criatividade de toda a equipe. Vejam bem, a ideia é do Márcio. Pera lá, não, mas eu sou o líder que tem ciúmes, eu não quero que o Márcio cresça. Não. A ideia do Márcio, agora a ideia da equipe, a equipe inteira abraça. E eu estimulo toda a equipe a ter as suas ideias, e a equipe inteira abraça a ideia de todo mundo. Tá? E não é eu só querer o Cláudio impor a sua ideia para todo o grupo, porque daí o Cláudio até pode ser líder, mas é um líder autoritário ou ditatorial. Tá? Ou seja, só que isso não estimula com que todos tenham mais e melhores ideias. Tá? Então, aquela apostila acaba tendo uma série de orientações nesse sentido. Tem um livro, tá, que ele também faz isso, escrito por um designer. Tá? O nome do livro é A Ideia é Boa, e agora? Tá? Ele cita o caso de 2 brasileiros, tá? E o que eu achei show dos 2 brasileiros que ele cita é porque ele faz questão de dizer o seguinte: eu não estou discutindo a qualidade da obra desses autores. Eu estou discutindo o que essas pessoas fizeram e fazem e são reconhecidos no mundo inteiro. E os 2 brasileiros são o Paulo Coelho e o Romero Brito. Só que, veja bem, é um americano falando do brasileiro, consciente das críticas que tem para o Romero Brito e para o Paulo Coelho, e deixa essa questão bem clara. E ele mostra, olha, claro, o Romero Brito Design, o autor do livro, acho que é o Belsky, me esqueci o primeiro nome dele, mas ele também é da área de design, e o livro é escrito para pessoas que querem serem líderes criativos. Tá? Então, aquele livro, Sara, ele acaba auxiliando nesse sentido. A apostila, a parte de liderança criativa, grande parte desse livro, tá? Mas aí a apostila, ela tá mais, claro, é menor que o livro, tá? E aí tem uma série de exercícios que eu coloco também na apostila para orientar, para incentivar as pessoas de uma organização a serem mais criativos. Pessoal, organização é organização. Se a organização é uma empresa, se a organização é uma universidade, não depende da organização, depende das pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá estão dispostas a incentivar com que os funcionários sejam, que os líderes sejam, que os professores sejam, que os alunos sejam mais criativos. O que o Cláudio fez, tá? A nossa universidade, ela tinha disciplinas optativas. Eu simplesmente criei a disciplina optativa de criatividade para incentivar os alunos para saberem o que é isso. No mestrado, eu apresentei a proposta da disciplina de criatividade. Claro, até o ano passado vocês poderiam fazer, todo mundo poderia, porque a disciplina era online, agora que elas voltam presencial, tá? Mas, ou seja, mas sem problema nenhum, dá para falarmos igual, Sara, Cláudio, vamos fazer uma parceria, você vem aqui no Rio, dá uma oficina, alguma coisa assim, é só chamar, tô indo, rindo à toa, eu acho massa, tudo bem que eu tô devendo uma visita ao professor Serginho, que foi professor da Munique, e que desde que ele mudou para o Rio, eu nunca fui, tá? Ou seja, ele vai ver esse vídeo e vai dizer, é verdade, você é o tratante, nunca veio para o Rio de Janeiro, tá? Desde que ele se mudou para lá, tá? E a questão que ela perguntou, adulto ser criativo, como? Tá? Pessoal, exercícios para qualquer um ser mais criativo, tá? Primeiro, tá? Resolvam problemas que não são seus, tá? Se lembra que ser criativo é a capacidade de resolução de problemas complexos e nós desenvolvemos a habilidade de criatividade para isso, tá? Vários cursos que eu fiz no mundo afora, tá? Se vocês olharem no meu Facebook, estranho, tem uma foto que normalmente eu coloco nesses eventos de criatividades, que aqui eu não coloquei, já vou terminar, eu sei, já deu 17 horas. Mas a foto é que eu estava no Google em Montreal. Como é que eu fui parar no Google, tá? Um dos exercícios do curso que eu fiz na Universidade, no Instituto Politécnico de Israel, na época eu morava em Montreal, tá? Tinha um exercício que era o seguinte, exercício para todos desenvolverem a habilidade da criatividade, indiferente se é adulto ou não. Como? Eles traziam problemas reais para nós. Problemas reais que não eram nossos. Por exemplo, eu olhei lá, eu peguei o problema do Google, que era o Google Glass, que até hoje o Google não deu função para aquele trem. O que eu fiz? Mas eu peguei achando que ia ser fácil. Depois eu pego, mando e-mail, beleza. Resolvi, surgiu problema, descobri que não tem como pegar e-mail do Google pela internet porque ele não disponibiliza. Eu acabei tendo que ir no Google. Sim, o Google é tudo que aparece no filme estagiário, tá? Ou seja, a empresa como um todo faz coisas diferentes, estimula que cada um seja ele mesmo, tá? Cada um tem as suas ideias malucas, tá? Ela não julga ninguém. Eu fui no Google em Montreal de chinelo, bermuda e boné. Ou seja, do jeito que o Cláudio é, tá? Não é, e todo mundo estava lá, a menina que me atendeu estava de chinelo e outro, por aí vai. Por quê? A questão não é como as pessoas se vestem e aparentam, é como as pessoas têm as suas ideias. Se dessa maneira você está livre, sem julgamento, para ter as suas ideias, ótimo, tá? O que acontece então? Esse era o exercício que eu fiz nesse Instituto Politécnico de Israel e em outros lugares.
Pegar problemas que não são nossos, por quê? Você vai estimular a sua mente a resolver problemas. Se o problema não é seu, você não tem a responsabilidade de resolvê-lo. Mas se o problema é real, você vai pensar em soluções reais. E quanto mais você faz isso, o dia que aparece algo na sua vida, se lembra da faculdade mental da memória? Sim, nós temos memória de curto e longo prazo. Então, essas resoluções desses problemas ficam na nossa memória. Então, vai se tornando cada vez mais fácil. Você se lembra do que a Monique acabou de falar? Recreador, tá? Nós ficamos fazendo atividade para pessoas diferentes por em diante. Pessoal, se chega o mesmo grupo, eu tenho que pensar em como mudar a atividade. Chega outro grupo, como mudar. Ou seja, então, eu me obrigo a ter que resolver esse problema, só que nesse caso, na vida real. Porque eu não posso dar a mesma atividade para um grupo que quer se divertir, porque ele vai olhar, ele não vai se divertir, porque é a mesma coisa que acabou de fazer, o que fez no dia anterior. Tá? As condições climáticas também. Exatamente. Temos que estar a par de tudo que está acontecendo para realmente resolver aquele problema que surge naquele momento. E a habilidade usada para isso é a habilidade da criatividade. Outra dica para adultos serem mais criativos. Precisamos aumentar nosso repertório e bem diferente. Tá? Diferente em que sentido? Tá? Se eu vou pelo mesmo... eu leio, pessoal, eu leio praticamente de tudo. Tá? Escuto tudo quanto é tipo de música. Por quê? Porque eu quero repertório diferente. Eu quero bases diferentes. Porque se eu tenho a mesma ideia, se eu tenho a mesma base, eu só tenho ideias daquela base. Tem 2 livros que acabam dando... Um deles é Seis Chapéus, a técnica dos 6 chapéus, tá? Vocês só digitar na internet 6 chapéus, vocês vão encontrar, tá? Ela auxilia você ter perspectivas diferentes para adultos, para pensar de forma diferente, serem mais criativos. Quando o 6 chapéus é utilizado antes do brainstorm, ele possibilita que no brainstorm as pessoas tenham mais ideias, tá? É uma técnica também que pode ser utilizada. E eu costumo fazer algumas dessas coisas com meus alunos no mestrado para estimulá-los a terem ideias diferenciadas, claro, até na disciplina, tá? E também os meus orientandos para que eles ampliem sua perspectiva, tá? Ou seja, então é possível sim, mesmo adulto, porque se cria... Eu esqueci de falar isso, falha minha, tá? Se criatividade é uma habilidade, a habilidade é passível de ser desenvolvida, diferente de um dom ou um talento, que são coisas que nascem, ou aptidão, que são coisas que nascem com o indivíduo, tá? Então, sim, todo ser humano pode desenvolver a habilidade da criatividade, tá? E indiferente se é pequeno ou adulto, e claro, quanto mais cedo nós estimularmos, a Oswaldirene perguntou, melhor, porque ele crescerá naturalmente como um ser criativo, sem julgamento, consciente, claro, tem que educá-lo para, olha, a sociedade é até possível que te julgue, mas você está sendo educado para ser alguém criativo, não ser limitado pela sociedade, que é o que no livro O Poder Criador ele fala, que a escola mata a criatividade quando nos coloca dentro da caixa. E a Sara deve estar desesperada, porque já passou das 17, eu não sei como é que está o tempo. Senhoras, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Ah, a Sara destonada, então, esperando o din-din cair. Tá. Ah, tá. Pessoal, alguém perguntou o site, mas eu não sei qual que é a pergunta, era o site do quê? A Oswaldirene perguntou qual é o site, mas... E eu já não sei ao que ela se refere. Foi o seu site que você tinha colocado. Ah, tá, mas o meu é Cláudio Alexandre de Souza. Eu fiquei em dúvida como é que era o meu site. O meu site é o meu nome, tá? Tá, o meu site é o meu nome, tá? Lá tem meu e-mail. Eu vou colocar esse apostila lá também, tá? Obrigado pela lembrança, porque até hoje não coloquei, mas eu vou colocar e mesmo assim, pode me mandar, pode me cobrar tanto a apostila, porque ela tá... Eu tenho ela, o livro Um Toque na Cuca, eu tenho esse livro também, aí eu pego e mando, mas podem ficar... Ah, qual que é a vantagem, claro, da apostila? Todos esses livros estão lá. É porque na apostila eu coloquei como referência esses livros e coloquei também vários vídeos que falam sobre criatividade, inclusive vídeos que apresentam uma série de técnicas sobre criatividade, tá? Então que acaba auxiliando também. Ah, ok. Ah, a Kátia Santa Rosa Guimarães. Ok, exatamente. Kátia, você foi serendipitosa, tá? Porque você encontrou aquilo que não procurava, tá? E por ter coragem, como diz o autor Rollo May no livro A Coragem de Criar, você seguiu em frente serendipitosamente, a palavra é difícil, tá? E realmente encontrou uma solução. Fora daquela tradicional, por isso que alguns atribuiriam que você foi criativo, tá? Tranquilo, senhoras e senhores. Até Diga, aqui senhora. nós temos os agradecimentos, né, do professor Márcio Abdala e da Oswaldirene, mais uma vez, né, agradecendo, falando que foi incrível a sua palestra e que nós só temos a agradecer. Realmente, nós temos muito a agradecer por suas exposições. Com certeza, muitos, né, ou todos que estão aqui já
vão sair dessa aula aqui pensando como exercitar essa criatividade, né? Que você já colocou aqui para a gente, que não basta a gente pensar, a gente tem que agir. Então, como que nós vamos colocar isso em ação? E, Nós só Monique, temos que agradecer por este momento, por essa tarde de aprendizado aqui ao seu lado. sim, e Monique, agora que eu vi que você tinha colocado ali, né, o Ouroboros, tá? Pessoal, aquela imagem que o Kekulé pensou é o que a Monique escreveu aqui, tá? O Ouroboros, que é a imagem de uma cobra mordendo o próprio rabo. A partir daquele sonho é que ele pensou realmente no como resolver o problema da molécula química do benzeno através do anel do benzeno, tá? E é o momento, pessoal, a pessoa pergunta assim, mas como é que faz para te achar? Na verdade, tudo meu é meu nome, tá? Facebook é meu nome, LinkedIn é meu nome, Instagram é meu nome, e aí pode perguntar sem problema nenhum, pode pedir o livro em qualquer uma das plataformas que eu respondo, sem estresse, tá? E à disposição realmente. Porque, pessoal, vocês podem até achar assim, Cláudio, por que se todo mundo perguntar você dá todos esses materiais? Porque se todo mundo for extremamente criativo, eles não te chamam mais para falar sobre criatividade. Pessoal, se lembra da plataforma das redes líquidas? A ideia é todo mundo compartilhar tudo com todos. Então, isso, na verdade, que eu falo sobre isso, mas eu acredito nisso e eu faço isso, tá? Então, pode se sentir à vontade realmente de me cobrar, que eu vou enviar o material, tá? Tá aqui a Monique, que não me deixa mentir, que a Monique já pediu um monte de material que ela pede, eu mando, só não mando que eu não tenho. Mas, ou seja, porque eu acredito nisso, tá? Ou seja, quanto mais nós compartilharmos, mais nós seremos melhores, tá? Enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, tá? E aí, claro, cada um na sua área, cada um fazendo o seu, e mesmo que seja na mesma área, sem problema nenhum. Por isso que eu sou fã da Monique e dou corda para ela seguir em criatividade, na área de recreação, porque somos carentes de bons profissionais nessa área, com certeza. E a Monique já sabe que estará convidada para um evento que nós vamos fazer em Foz. Agora não é esse, esse outro é que eu que estou organizando. Então, sim, convidei no ar, assim, ao vivo, na frente de todo mundo. Então, vamos agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né? Por estar aqui, por estar dispostos a nos ouvir nessa tarde e por compartilhar conosco suas experiências, assim como a Kátia e a Oswaldirene e os demais. Muito obrigada. Pessoal, obrigado, Monique, Márcio, Murilo, Sara, senhora Kátia e senhora Oswaldirene, obrigado a todos vocês, valeu, pessoal, curtam aí, tenham um bom final de evento, um ótimo final de semana para todo mundo e um bom final de restinho de ano. Curtam também meu podcast, Cláudio Alexandre Souza, o blog do Caso, curtam meu site, Momento Merchandising, clica no sininho lá, dá seu like, a hora que vocês entrarem no YouTube do Case, façam isso mesmo, tá? Curtam lá os vídeos no Case, lá no canal do YouTube do Case, e curtam o sininho e se inscrevam no evento. Se inscrevam no canal do YouTube do evento. Valeu, falou, Sara.